O Muno me chama de eu, porque meu PC conecta a um Muno 2D, posso a itens reais a eles. E eles viram artefatos divinos. E as oferendas deles vêm ao Muno Rim. Mateu não esperava que a primeira oferenda deles quase me matasse de susto. Quando abri o jogo Eutpichensen, uma voz soou na minha mente. Naquele dia, o Muno finalmente deu as boas-vindas ao seu Greneut. Vossa descida trouxe significado ao Muno de novo. Quando recobrei os sentidos, o cenário no PC passou a mudar. Na tela, surgiu um campo VC plano, cercado por florestas e rios. No centro havia um templo de cúpula branca. Em seguida, a voz soou de novo. Este é o seu templo. Meu nome é Lão Yao, então será o templo de Yao. Nesse momento, dois pequeninos pichelados surgiram no canto. Eles vieram andando e rodearam o templo. Um deles mostrou um ponto de exclamação. Que caixa majestosa! Isso só pode ter sido feito por um Eut. O outro ergueu as mãos. Este é um sinal dado por Eut. É um lugar de sorte. Devemos trazer mais pessoas para se estabelecerem aqui. A terra prometida. Carinhas felizes surgiram sobre eles, e eles correram para fora da tela. Poucos segundos depois, voltaram com mais 5 pequeninos. Os 7 passaram a cultuar o templo. Ao lado do templo, construíram uma pequena cabana de palha. Transplantaram alguns arbustos de frutas silvestres de fora da tela, e passaram a viver ali. Um aviso surgiu na tela. Ele obteve o primeiro grupo de fiéis deste Muno. O poder da fé permite realizar milagres. Colete mais fé. Apareceu um ícone de população no canto Chupiri. Ao lado, um ícone de palácio. O ícone mostrava fé, população e fé eram 7. Cada fiel dava só um ponto de fé. Cliquei na fé, e apareceu uma esfera de luz bloqueada. Eram os milagres, que precisavam de um certo valor de fé para serem desbloqueados. O mais básico era a chuva, mas havia muitos outros poderosos, como o fogo de Aegis. O Eut do Mar Profundo aprisionou um dragão de fogo, e o transformou em uma maravilha, capaz de expelir rajadas gigantescas de chamas. Olhando para esses milagres, comecei a refletir. Ou seja, eu precisava de 10 fiéis para um milagre básico. Aumentar a população tornou-se o problema príncipe. Diferente de outros jogos de simulação, o simulador de Eut não permitia construir caixate diretamente. Era preciso esperar os pequeninos se reproduzirem. Enquanto observava os pequeninos cultivando a terra, notei que eles apresentavam um estado anormal. Expressões tristes surgiram sobre suas cabeças, e eles passaram a orar em volta do templo. Por favor, manifeste o vosso poder. Abençoe-nos. Greneut. A tribo da floresta pensa que adoramos um demônio. Por favor, mostre um milagre. Entendi na hora. Era a primeira crise O com acento circunflexo pequeninos. Mateu só tinha 7 pontos de fé. Nem dava para faz chover. Continuei explorando. Por fim, cliquei no templo e abri uma nova tela. No centro havia uma fogueira de pedra. Diante dela havia uma estátua humana cinza. O rosto era borrado, sem gênero definido. Parecia a imagem de Eut imaginada por eles. Diante da estátua, havia uma mecha longa, com 2 compartimentos. O pequeno à direita dizia dádiva. Oferenda era fácil de entender. Mata dádiva. Deveria ser o poder ou item que o Eut concedia aos fiéis. Seria esse o sinal divino que eles pediam? Notei algo estranho. Uma coisa estranha. Aquela mecha parecia familiar. Não. Aquela mecha era idêntica à minha mecha de PC. A área de oferendas tinha o formato do meu teclado. Seria o mal? Olhando mais de perto, a estátua Shen adorada não era eu? Essa ideia me deu um susto. Logo um pensamento audacioso surgiu. Cuidadosamente, peguei um alho da mecha e coloquei sobre o mal. Fiquei encarando a tela, cheio de expectativa. 2 segundos depois, o dente de alho escorregou do mal. Claro que foi coincidência. Murmurei para mim mesmo, rindo do meu absurdo. Naquele instante, o dente de alho que caiu simplesmente desapareceu no ar. Inconscientemente, olhei para a tela. No compartimento de dádiva do templo, apareceu um ícone. Cliquei nele. E surgiu um texto. Dádiva de Eut. Uma especiaria especial, também usada como erva medicinal. Conceder o alho aos seus fiéis. Treme inteiro. Corri pelo meu quarto alugado, lavei o rosto com água fria, e, quando me acalmei, voltei para a mecha. O alho estava de fato no compartimento de dádiva. Isso significava que o alho na minha mão tinha de fato entrado no templo pela posição do mal. Embora eu não soubesse a origem desse jogo, ou como ele rompia a barreira dimensional, eu queria ver o que aconteceria na interação entre o Muno Rim e o Muno do jogo. Que resultado produziria? Então, cliquei em Shin. Os pequeninos que oravam em volta do templo passaram a exibir pontos de exclamação. Eut se manifestou. Eut enviou um sinal divino. Greneut. Obrigado por sua dádiva. Alho, o alho concedido por Eut. Os pequeninos ajoelharam-se e depois espalharam a notícia. Eles passaram a trabalhar arduamente, abrindo um campo agrícola. No campo, brotos finos cresceram. E lentamente se tornaram mudas verdes. Uma mensagem apareceu na tela. Sua dádiva permitiu que os fiéis aprendessem a plantar e usar o alho. A fé aumentou. No canto Chupiri direito, a fé saltou de 7 para 22. Parece que as dádivas podem colher fé rápido. Em seguida, peguei um lápis na mecha. Pensei que ferramentas ajudariam a tribo. Ao abrir a interface, o ícone do alho ainda estava lá no compartimento. Ao clicar, apareceu um aviso. O alho está se integrando ao Muno. Por favor, aguarde com paciência.
Não tive escolha a não ser esperar. Tinha acabado de começar o jogo, e ainda estava descobrindo as mecânicas. Cerca de meia hora depois, um grupo de pequeninos surgiu de fora da tela. Eles vestiam coletes de couro, e o líder usava um capacete com chifres, e empunhava uma lança de madeira. Eles carregavam tochas, e cercaram o templo. A cabana do demônio deve ser destruída. Seus seguidores do demônio. Queimem tudo, queimem, queimem. Era o que os seguidores do templo haviam mencionado. A tribo da floresta acreditava que o templo abrigava um demônio. Os 7 fiéis do templo ficaram desesperados. Este é o palácio de Eut. É o templo de Yao. Eut nos enviou um sinal, o sinal do alho. Mas a tribo da floresta não ouvia e gritava para atear fogo. Cliquei na opção de milagres, e coloquei o mal sobre a primeira opção, chuva. Se eu fizesse chover, na percepção daqueles bonecos primitivos, eles poderiam achar que era ira divina. Mas mudei de ideia. Se era para agir, tinha que ser algo grené. Olhei para as opções seguintes. Os milagres estavam listados por culto de fé. Chuva 10, relâmpago 20, chão 25, furacão 30, terremoto 50. Com 22 pontos de fé, foquei no relâmpago. Vai ser você. Selecionei o relâmpago. E o cursor do mal transformou-se em uma área de seleção, e um ícone de alcance arrastável, comprimindo a área. Atravei na cabeça do líder da tribo da floresta. Como dizem, o prego que se destaca leva martelada. A responsabilidade é grené. Então receba este golpe. Trovão divino. Com um leve clique do mal, uma descarga elétrica caiu do céu do Munô pichelado. Atingiu em cheio o pequenino de capacete com chifres. E junto com outros 2 ao redor, transformou-os instantaneamente em cinzas. Os outros da tribo da floresta ficaram em choque. E eles fugiram em debandada. Apenas os 7 fiéis do templo exibiram expressões de fúria. Punição divina. Vocês enfureceram a divindade. Este é o destino ó com acento circunflexo profanadores. Observei com satisfação. A sensação de ser venerado como um Eut é muito boa. Relaxei, sentindo uma leve dor no pescoço. Esse jogo não exige muitos comandos, mas possui um fascínio peculiar. Sem perceber, já passava da 00:30. Embora estivesse relutante, desliguei o PC, lavei-me e fui para a cama. Afinal, amanhã ainda tenho que trabalhar. Deitado na cama, pensei meio sonolento. Se eu posso criar desastres naturais e constantemente enviar coisas do Munorim como dádivas para os humanos do jogo, então, aos olhos ó com acento circunflexo pequeninos pichelados, eu realmente não sou diferente de um Eut. No dia seguinte, logo após o trabalho, abri o simulador de Eut ansiosamente. Cliquei em continuar o jogo. A cena de Pichensen familiar desdobrou-se lentamente. Soltei um suspiro de alívio. Ainda bem que o arquivo não corrompeu. Mas o cenário na tela me surpreendeu. Agora havia 5 cabanas de palha ao lado do templo. Diante de cada caixa, havia um campo agrícola quadrado. O que plantavam era alho. No canto chupiri direito, a população mudou de 7 para... A fé. Fiz as contas. Ontem gastei um relâmpago. A fé tinha caído para 2 pontos. Subiu 23 pontos no total. A população também cresceu em 23. Isso provou que eu estava certo. Normalmente, cada novo morador dá 1 ponto de fé. Mais importante, mesmo fechado no PC, o jogo continua rodando. Um aviso surgiu na tela. Seus seguidores já são suficientes para fundar uma tribo. Por favor, dê um nome a ela. Escrevi casualmente as palavras Grené Vitória, seguindo o estilo simples de anomes ó com acento circunflexo tempos antigos. A especialidade deste grupo de fiéis é o alho que Eurisei. Chamá-la de tribo do alho também faz sentido. Seus milagres e dádivas permitiram que a tribo do alho fosse formalmente estabelecida. O templo de Yao tornou-se conhecido por mais pessoas de longe. Concentrei minha atenção na nova população. Aqueles 23 novos pequeninos pichelados estavam todos vestindo coletes de couro. Ó com acento circunflexo 7 pequeninos locais anteriores, descalços e sem camisa. Eles eram totalmente diferentes. Eram pessoas da tribo da floresta. Uma parte, os pequeninos da floresta se juntaram ao templo, e estabeleceu-se aqui. A tática do relâmpago da noite passada teve efeito imediato. Fosse por medo ou adoração. O fato é que eles foram atraídos para cá. Depois que o número de pessoas aumentou, houve uma divisão simples de trabalho. Os pequeninos agora plantavam alho e cuidavam das frutas. 2 passaram a entrar na floresta para caçar. Outro estava na beira do rio tentando pescar com as mãos. No geral, a tribo do alho ainda estava no estágio de sociedade primitiva. Todos os membros estavam se esforçando por comida. Abri a interface do templo. Se eu soubesse antes que poderia colocar coisas do Munorim no Munô pichelado, teria escolhido trigo. Assim, a escassez de comida no início poderia ser compensada. Ou enviado um arco e flecha para lá. Com arco e flecha, caçar seria muito mais fácil. Eles também poderiam resistir à tribo da floresta. Nesse momento, baixei o olhar. E de repente vi algo que não estava lá antes. Havia um item vermelho a mais no compartimento de oferendas. Coloquei o mal sobre ele. Era uma criatura vermelha, mantendo uma postura encolhida, parecendo algum tipo de animalzinho recém-nascido. Aviso de texto. Bebê da tribo do alho. Uma oferenda para a divindade. Meu rosto estremeceu. Sacrifício humano. Realmente condiz com os costumes primitivos de adorar deuses. Surgiu na tela. Você deseja aceitar o bebê da tribo do alho oferecido pelos fiéis? Cliquei em não sem hesitar. Se um bebê aparecesse do nada na minha caixa, não haveria como explicar isso. A polícia logo me chamaria para
prestar esclarecimentos. O que é pior, se a tribo do alho continuasse enviando bebês, só de pensar nos gastos com leite em pó e fraldas, eu já ficaria exausto. Pessoal, eu sou uma divindade. Não o assistente de berçário da tribo de vocês. Assim que recusei a oferenda, pontos de exclamação surgiram sobre todos na tribo. A divindade não está satisfeita. Disse para não usarmos um bebê. Deveria ser um adulto que possa plantar e colher para o eu. Não, não, não. Usem a melhor caça. A divindade com certeza gosta de javalis selvagens. Peixe é o que há de melhor. Ao ver o diálogo O com acento circunflexo pequeninos pichelados, fiquei entre o riso e a perplexidade. Mas se eles enviarem caça ou peixe fresco, eu poderia fazer um lanche hoje à noite. Exceto por 5 pessoas que ficaram na tribo. Todos os outros correram para as florestas e montanhas próximas. Eles olhavam para todos os lados, aparentemente procurando por uma oferenda adequada. Foi quando notei um pequenino pichelado diferente. Ele era um O com acento circunflexo 7 fiéis originais. Estava parado do lado de fora do templo, sem camisa e descalço. Olhando para o céu, um ponto de interrogação surgiu sobre sua cabeça. Coloquei o cursor sobre o ponto de interrogação. Um balão de fala apareceu. Eram seus pensamentos íntimos. Que tipo de oferenda a divindade realmente precisa? Ele não quer o bebê, então talvez não precise de mão de obra. Ele concedeu o alho milagroso à tribo. O mundo onde a divindade reside certamente não carece de comida. Quem oferecer humanos enfrentará a punição divina imediata. Eut deve possuir um poder grandioso que mal podemos imaginar. Nossas coisas mundanas não têm significado para ele. Então, só coisas mágicas que não entendemos ou não sabemos usar. É que Eut talvez aceite. O ponto de interrogação virou uma lâmpada acesa. Ele parecia ter compreendido algo. Correu para dentro da floresta densa. Fiquei um pouco surpreso ao observar. A capacidade de raciocínio deste pequeno boneco está claramente um nível acima O com acento circunflexo que o cercam. É como se tivesse despertado para a sabedoria. Pouco depois, ele saiu correndo da floresta. Segurando um item com as 2 mãos, ele entrou no templo. Parecia um cetro de cabo curto, feito de galhos polidos. Aviso de texto. Cetro de vigor. Recupera um ponto de vigor e de fé por hora. Este é um tesouro criado pelo Eut da floresta. Pode absorver a vitalidade que transborda da natureza. O portador pode extrair vigor abundante ao tocá-lo. Perdido após a queda do Eut da floresta. Aceitar o cetro de vigor oferecido pelo fiel. Cliquei em Shin. O ícone do cetro no compartimento de oferendas desapareceu. Um bastão curto do tamanho de um antebraço apareceu sobre o teclado preto da minha mecha. A palma da minha mão estava um pouco suada. Embora eu já suspeitasse que dádivas pudessem ser enviadas ao monopichelado pelo templo. Então, teoricamente, oferendas também poderiam ser transmitidas daquele Munô para cá. Mas ver essa cena acontecer de verdade diante O com acento circunflexo meus olhos. Ainda assim, prendi a respiração involuntariamente. Peguei-o com cuidado. O cetro não era pesado. Tinha o peixe semelhante ao de uma madeira comum. A superfície estava cheia de ranhuras verticais. Mas o toque era suave e delicado, como se estivesse coberto por uma camada de verniz transparente. O topo do cetro tinha 2 pequenos galhos bifurcados, como um varal quebrado. Mas havia alguns brotos minúsculos nos galhos, dando a impressão de que ainda mantinha vida. Ao segurar o cetro de vigor, senti uma súbita revitalização em todo o meu corpo. As dores nas costas e na lombar sumiram sem deixar rastro, como se eu tivesse voltado aos meus 14 ou 15 anos, quando eu virava a noite jogando e acordava cheio de energia. Itens mágicos do Munô pichelado realmente funcionam no Munô Rim. Uma linha de texto surgiu no cetro. Vigor mantido no máximo por 12 horas. Ou seja, contanto que eu segurasse este cetro, teoricamente eu não precisaria dormir no dia seguinte, seja no trabalho ou na aula. Eu jamais sentiria sono. Senti uma onda de empolgação. Segurei o cetro e o agitei animadamente antes de me acalmar. Não, o foco não é este. O foco são as oferendas. Elas realmente podem ser trazidas do Munô do jogo pichelado. Sem dúvida alguma. No Munô pichelado, existem outros itens mágicos semelhantes ao cetro de vigor, se puderem ser enviados continuamente pelo templo. Então este jogo é um tesouro infinito. Senti-me revigorado. Com a habilidade do templo de quebrar a barreira dimensional, não levaria muito tempo para que eu pudesse me livrar da via sofrida de assalariado e alcançar o topo da via. Em seguida, voltei minha atenção para o jogo. Os pequeninos pichelados estavam voltando para a tribo. A divindade gostou da oferenda. Que bom, então a divindade gosta desse tipo de oferenda. Com certeza encontrarei algo melhor. Ainda acho que o javali selvagem é o melhor. A divindade com certeza gosta de javalis. Javalis são muito mais impressionantes que aquele galho. Notei que os 2 pequeninos que insistiam no javali e no peixe eram da tribo da floresta que haviam se juntado recentemente. Eles vestiam coletes de couro. A tribo da floresta vive de coleta e caça. Então faz sentido acharem a caça o melhor presente. É perfeitamente lógico. Procurei entre os pequeninos, tentando encontrar aquele que ofereceu o cetro de vigor. Mas esses pequeninos são todos idênticos. Não há nomes sobre suas cabeças, nem características individuais. Contudo, após alguma busca, consegui encontrá-lo dentro do templo. Ainda havia um ponto de interrogação sobre sua cabeça. Uma nova mensagem apareceu na tela. Um fiel despertou para a sabedoria. Deseja transformá-lo em um profeta. Em muitas culturas antigas, um profeta transmite a vontade de Eut. Ele sem dúvida preenche os requisitos.
No Munô pixelado, também preciso de alguém que possa entender o que eu quero dizer. Mesmo que entenda apenas uma pequena parte. É melhor do que deixá-los adivinhar sozinhos. Não quero mais bebês aparecendo no compartimento de oferendas. Cliquei na hora em Shin. Surgiu o primeiro profeta da tribo do alho. Sob a liderança e influência do profeta, a inteligência de todos teve uma leve melhora. Então, ao sair do templo, todos os pequeninos pichelados o cercaram na hora, como se soubessem que ele havia recebido a graça divina. O profeta disse: as oferendas que a divindade precisa são itens mágicos que não conseguimos entender nem dominar. Fiquem atentos daqui em diante. Ao verem algo semelhante, ofereçam à divindade. Isso trará as dádivas de eu. O profeta está certo. Vamos procurar itens mágicos. Um javali mágico. Sei onde é um javali branco mágico. Ninguém jamais conseguiu capturá-lo. Vi um peixe mágico na água. Ele devora toda a carne e ossos. É muito mágico. A divindade com certeza vai gostar. Olhei sem palavras para os dois últimos, pequeninos pichelados que falavam. Como esperado, ambos vestiam coletes de couro. Mesmo sem qualquer marca ou nome, reconheci à primeira vista que eram os mesmos de antes. A obsessão desses dois por porcos e peixes é tão óbvia quanto um vagalume na noite. Impossível não notar, mesmo após a explicação do profeta. Nas 3 horas seguintes, nenhum pequenino pichelado fez qualquer descoberta chimil. A maioria retornou à via normal, plantando alho e frutas silvestres, e depois os consumindo. Pouco depois, 2 novos bebês nasceram na tribo. Os pequeninos pichelados passaram a cuidar com assento circunflexo recém-nascidos, e o único que eu posso operar e guiar é o profeta. Só posso movê-lo para locais designados. Quanto a se ele conseguirá entender ou o que poderá descobrir, só depende da sua própria compreensão. Observei por um tempo. Já eram 6h30 da tarde. Fiquei com fome. Fui ao restaurante e pedi arroz frito com porco e pimentão. Devorei tudo e voltei correndo. Na tela, a tribo do alho tinha novas mudanças. Um huacho preto vindo de lugar nenhum invadiu a tribo. Destruiu 2 campos agrícolas e uma caixa. Havia também 2 corpos de pequeninos pichelados no chão. A maioria com acento circunflexo pequeninos estava escondida atrás do templo, tremendo inteiros. O profeta estava parado ao lado do templo, segurando 2 bebês da tribo em seus braços. O huacho preto era 2 ou 3 vezes maior que eles. Para eles, era algum tipo de monstro gigante. Ele estava dilacerando os corpos no chão. Finalmente consegui 2 recém-nascidos, e contava com eles para recuperar a fé. Você chega e já reduz minha população. Está querendo morrer, é? Receba minha justiça divina. Quando eu estava prestes a lançar um relâmpago, de repente notei algo estranho. Havia 2 pequeninos pichelados da tribo confrontando o huacho. Eles usavam coletes de couro, segurando porretes de madeira, um na frente e outro atrás, rodeando o huacho, golpeando constantemente sua cabeça e traseiro. Enquanto se moviam, gritavam: força do porco, sou ágil como um peixe. Ouvindo essas falas, fiquei um pouco indeciso. Se eu usasse o relâmpago agora, os 2 pequeninos também poderiam ser transformados em cinzas. Assim como aquele líder do capacete de chifres antes. Precisava faz com que eles se afastassem. A pequena população da tribo não suportaria mais perdas. Então decidi observar mais um pouco. E as ações com acento circunflexo pequeninos pichelados eram bem ágeis. Cooperando um na frente e outro atrás. Davam uma paulada e fugiam. Então o outro atacava, deixando o hacho cercado por 2 lados. O porrete de madeira não causava muito dano. Mike deixou o hacho irritado. Um símbolo de raiva apareceu sobre sua cabeça. Ele largou os corpos no chão, e perseguiu loucamente os 2 pequeninos. Mas desta vez os 2 não ficaram por perto. Fugiram juntos em direção à floresta. Entendi. Eles queriam atrair o hacho para fora, para evitar mais danos aos outros. Normalmente esses 2 irmãos pareciam um pouco rudes. Mas quando algo sério acontece, eles realmente tomam a frente. Na hora selecionei o relâmpago, antecipando a direção em que o hacho corria para a floresta, tentando manter o fogo o mais longe possível com acento circunflexo 2 irmãos. Um relâmpago prateado caiu direto sobre ele. A cabeça do hacho foi explodida pelo raio. Ele caiu morto instantaneamente. Os 2 irmãos também caíram no chão de susto, mas depois de alguns segundos, levantaram-me de novo. Suspirei aliviado por estarem vivos. Vendo o hacho ser morto pelo relâmpago, todos os pequeninos ergueram os braços e comemoraram. Carinhas sorridentes flutuaram sobre suas cabeças. Apenas o profeta tinha um ponto de interrogação sobre a cabeça. Cliquei no ponto de interrogação, e vi que o profeta estava pensando: como um hacho pôde sair das montanhas profundas? Nunca vi um hacho tão grenê por aqui. De onde ele veio afinal? Por que atacaria a tribo do alho? Depois, por que atacaria a tribo do alho? Depois, o profeta entregou a criança a um pequenino próximo. Caminhou até o corpo carbonizado do huacho. Um ponto de exclamação brilhou sobre a cabeça do profeta. Ao ver a mensagem de texto, meu coração deu um pulo. Tinha se transformado em um pequenino pichelado morto. Os pequeninos da tribo entraram em pânico na hora. É um seguidor do demônio. Alguém que adorava o demônio se transformou em huacho. Ele queria destruir o santuário. Atacar-nos. Um demônio comedor de gente. Que medo! Há demônios aqui!
Quero ir embora. 3 O com acento circunflexo pequeninos fugiram na hora em todas as direções. A população no canto chupiri direito tornou-se. A fé também caiu 3 pontos, contando com os 20 pontos gastos no relâmpago e os suplementos de energia em mãos. Restaram apenas 7 pontos de fé no templo. Cocei a cabeça. Trabalhei o dia todo. E de repente voltei à estaca zero. Não é fácil ser uma divindade. O que mais me preocupou foi o novo elemento demoníaco. Parece que demônios e deuses pertencem a facções opostas. O assentamento da tribo não foi estabelecido há muito tempo. E seguidores do demônio já vieram atacar. Mas no futuro será inevitável laia com demônios. O profeta encontrou uma carta no corpo do seguidor do demônio. O alvo era a tribo da floresta, enquanto os caçadores da tribo da floresta estivessem fora. O ponto de interrogação virou uma lâmpada acesa. Entendo. Este seguidor do demônio que se transformou em Huacho Preto errou o lugar. Confundiu nossa tribo com a tribo da floresta. Por isso nos atacou. O alvo deles é a tribo da floresta. Ainda estamos seguros. Só então os outros pequeninos amedrontados se acalmaram. Começaram a consertar as caixate e camp destruídos. Cliquei na interface do templo. O alho no compartimento de dádiva ainda não tinha desaparecido. Ou seja, ainda não posso ajudar remotamente. O compartimento de oferenda estava vazio, e os pequeninos da tribo não trouxeram novas oferendas. Mas, para minha surpresa, mais 2 pequeninos pichelados entraram no templo. Grenei divindade. 2 fiéis fizeram algo muito acima O com acento circunflexo demais. Deseja transformar-te em heróis? Cliquei em Shin sem hesitar. Uma luz branca brilhou sobre os 2 pequeninos pichelados. O título de herói apareceu sobre suas cabeças. Depois do profeta, heróis também podem ser guiados e controlados por mim. Selecionei certos locais, para que os 2 heróis explorassem e patrulhassem aquela área. Diferente do profeta que é bom em pensar, heróis são melhores em exploração e reconhecimento. Ao clicar repetidamente nos 2 irmãos, uma interface detalhada do personagem se abre. A tela mostrava 2 heróis masculinos em Pichensen. Aquele que gosta de porcos. É musculoso. Aquele que gosta de peixes. Parece magro e ágil. Ambos vestiam o mesmo colete de couro, sem nenhum outro equipamento. De fato, um deles costumava ser caçador. Só que os dados do painel estavam um pouco precários. Mas, afinal, são heróis despertados de pequeninos comuns. Não se pode exigir muito. Abri de novo a interface do personagem do profeta. A ilustração do profeta, sem camisa, olhando para o céu. Identidade, agricultor. Exceto pelo atributo conhecimento que é 3. Todos os outros são. Felizmente o profeta tem uma habilidade especial, sabedoria. A sabedoria é a chave para os apóstolos ouvirem a vontade divina. Quanto maior o nível de sabedoria, mais fácil é melhorar e compreender várias habilidades. Coloquei o mouse sobre os 6 atributos. A tela mostrou a função de cada atributo. Coloquei o mouse sobre os 6 atributos. A tela exibiu a função de cada atributo. Ataque, defesa, conhecimento, etc. Muito semelhante à série Hero of Might em Magic. Parece que no futuro, tanto o profeta quanto os heróis poderão liderar soldados em batalha. Mas agora a tribo do alho tem uma população escassa. A produção também está no estágio inicial. A agricultura manum primitiva. Nenhuma ferramenta agrícola foi inventada. Nem dominaram a tecnologia de fabricação de armas. Ainda levará um tempo até surgirem soldados profissionais. Então selecionei os 2 irmãos juntos. E os enviei para explorar a floresta juntos. No momento, só posso contar com esses 2 heróis solitários. Espero que tenham um pouco de sorte. Alguns minutos depois, os 2 irmãos realmente tiveram sorte na floresta. Eles descobriram o assentamento da tribo da floresta, e foram bem recebidos. Um ponto de exclamação surgiu num pequenino da floresta. Eles queriam trocar couro e carne pelo alho da tribo. Fiz os irmãos voltarem para encontrar o profeta, e informarem o pedido da tribo da floresta. O profeta ficou pensativo sobre contar ou não a floresta sobre o Huacho Preto. A tribo do alho ainda é muito fraca. Faz trocas com a tribo da floresta agora. Poderia muito bem atrair ataques de seguidores do demônio. Mas ter uma chance de abrir a tribo ao mundo exterior. Poderiam obter o couro e a carne que lhes faltavam. E estabelecer um bom relacionamento com a tribo da floresta. Depois de pensar, selecionei o profeta. E o movi diretamente para a floresta. Afinal, o desenvolvimento é a prioridade absoluta. Se a tribo não quiser ser atacada, deve agarrar todas as oportunidades para se desenvolver rápido. Caso contrário, depois que a tribo da floresta foi eliminada, os seguidores do demônio darão meia volta e terão que laia com a tribo do alho. Não se pode perder esta chance. Um ponto de exclamação apareceu sobre a cabeça do profeta. Sem perceber, ele acabou chegando à floresta. Parece que está à vontade da divindade. A divindade acredita que devemos nos unir à tribo da floresta. Vamos, faz isso. Então o profeta entrou no bosque. Um pequenino vestindo um colete de couro saiu para recebê-lo. Uma pequena trilha foi aberta na floresta, levando a outro assentamento nas profundezas. Na tela do PC, a fronteira do que eu conseguia observar expandiu-se ainda mais. Do meu ponto de vista onisciente, eu via tudo claramente. A tribo da floresta tinha centenas de pessoas, vivendo em várias caixotes na árvore, diferente da tribo do alho que fazia de tudo. A tribo da floresta tinha 2 profissões claras. Agricultores cultivavam frutas silvestres e cogumelos, trocando comida com outros. Caçadores usavam armadilhas e lanças para caçar, trocando suas presas com os agricultores, e usando asperes para fabricar couro. Normalmente, agricultores cuidavam com acento circunflexo arbustos e cogumelos na tribo, enquanto os caçadores se aventuravam na floresta ou montanhas. O líder da tribo da floresta era chamado de xamã, usando uma máscara de madeira. O xamã e o profeta estavam conversando, mas essas conversas não apareciam na tela. Pareciam num canal privado. Eu nem sabia o conteúdo.
Felizmente, 10 minutos depois, várias mensagens surgiram na interface do jogo. O profeta contou à floresta sobre o ataque demoníaco. O profeta ensinou à tribo da floresta o cultivo do alho e como utilizá-lo. A atitude da tribo da floresta tornou-se amigável. A dádiva foi concluída. O alho integrou-se ao Munô. A aliança entre floresta e alho deu certo. Sua fé começará a se espalhar pela tribo da floresta. Vendo essa sequência de boas notícias, sentiu um leve alívio. O profeta realizou algumas operações, conquistando sucessos consecutivos. Com a população de centenas da tribo da floresta, ao menos teria a chance de ganhar alguns fiéis. Todas essas são fontes de fé necessárias no momento. A aliança garantiu à tribo do alho um parceiro comercial confiável. O mais importante é que a dádiva foi concluída. Abri rápido a interface do tempo. Como esperado, o compartimento de dádivas estava vazio. Agora posso transferir outra coisa para lá. Fiquei animado por alguns segundos. O que exatamente a tribo do alho mais precisa no momento? Escrita, utensílios, comida. Brincando com o cajado de energia na mão, várias ideias surgiram na minha cabeça. Cada uma delas parece ser útil. Justo quando eu estava com dificuldade de escolher, outra linha surgiu na tela. Para agradecer pelo alho que você concedeu, a tribo da floresta apresentou uma oferenda. Fiquei feliz por dentro. A segunda oferenda chegou. Abri o templo rápido. Uma planta VC apareceu no compartimento de oferendas. Tinha a forma de um cacto. O seguidor cacto recupera um ponto de fé por hora. Obedece às ordens da divindade. Responsável pela limpeza e pelas oferendas no templo. É um grupo de espíritos confiáveis e trabalhadores. Geralmente fica na forma de cacto. Tornase um XVO com acento circunflexo diante da divindade. Está vivo. Tirei a oferenda rápido. Em um instante, um cacto reno surgiu sobre o teclado. Está vivo. Tirei a oferenda rápido. Em um instante, um cacto reno surgiu sobre o teclado. Tinha o tamanho de um punho, nada diferente de um cacto comum. A esfera VC Robusta estava coberta de espinhos. De repente, o cacto passou a balançar suavemente. E cresceram braços e pernas verdes e finos. Ele dobrou os joelhos. Seu corpo reno encostou na mecha. Ajoelhou-se solenemente diante de mim. Você sabe limpar? O seguidor cacto continuou ajoelhado. Acenou com a cabeça. Então limpe bem o chão aqui. Ao receber a ordem, o cacto saltou da mecha, pousando com firmeza e elegância. Depois abriu as pernas e passou a correr pelo chão. Por onde passava, poeira, cabelos e detritos eram sugados para sua superfície. Shen comprimidos em formato de bola, como se fosse um pequeno aspirador biológico. Rapidamente, o chão ficou impecável. Até as migalhas nas frestas e a sujeira antiga foram todas removidas. Os azulejos velhos e rachados brilhavam intensamente, como se tivessem sido encerados. Cruzei as pernas. Abri uma lata de Coca-Cola. Observando o cacto trabalhar, senti um conforto inexplicável. Então esse é o prazer de ser uma divindade. Contudo, o trabalho não foi tão tranquilo. Ontem eu ainda consegui sair mais cedo, mas hoje a empresa inteira teve que faz hora chatra. O chefe não sei onde se irritou lá fora, e ao voltar, convocou uma reunião de última hora. Criticou severamente a todos. Exigiu que todos escrevessem um resumo do trabalho recente. Tinha que ser entregue antes de sair hoje. A empresa inteira estava sob uma atmosfera de pressão sufocante. Enquanto ele não fosse embora, ninguém ousava se mexer. Nesse momento, a colega Fã me deu um biscoito Wave. Obrigado, Fã. Estava mesmo com um pouco de fome. A Fã é uma das 3 pessoas que realmente trabalham na empresa, tendo cerca de 30 anos. A Fã é uma das 3 pessoas que realmente trabalham na empresa, tendo cerca de 30 anos, solteira, embora não fosse exatamente bonita. Matt falava de forma gentil e amigável. Era fácil de conviver. Como achava que meu temperamento era parecido com o do primo dela, ela cuidava muito bem de mim. Mas minha cabeça estava totalmente voltada para o simulador. Finalmente consegui aguentar até o chefe sair. Tio, uma carona. É no caminho mesmo. Não precisa, não precisa. Então tome cuidado no caminho. Fã mudou o tom da conversa. Não aconteceu um incidente recentemente? Tem um maníaco que gosta de deixar as pessoas inconscientes, e depois as pendura com cordas. Ouvi falar disso. As 2 vítimas, uma estudante universitária, e um entregador, dizem que ambos estão em tratamento psicológico. Você não mora na comunidade Jeju Yuan? Assenti. Agora eu só queria voltar e ver o simulador. Não conversamos muito mais. Corri todo o caminho de volta para o meu quartinho. Tribo do alho. A sua divindade voltou. Ao abrir a porta, de frente para a mecha do PC. O seguidor cacto na hora se ajoelhou para me saudar. Percebi que o quartinho estava totalmente renovado. Os lençóis, a colcha, as fronhas e as cortinas. Tudo parecia ter ganho uma cor mais brilhante. A poeira e as manchas superficiais foram todas sugadas. O guarda-roupa e a mecha de cabeceira estavam limpos e brilhando. Havia um suave perfume de vegetação no quarto. O único lugar que o cacto não tocou foi o PC e a mecha do PC. Essas 2 coisas, aos olhos dele,
Pareciam ser algum tipo de domínio sagrado inviolável, onde apenas a divindade poderia tocar. Um monitor LCD de 24 polegadas emitia uma luz branca. Desde que descobri que o simulador de Eut roda sozinho, simplesmente parei de desligar o PC, deixando o simulador sempre aberto. Ao chegar na frente do PC, havia novas mudanças na tribo do alho. A população da tribo chegou a 38 pessoas. Entre as 13 novas pessoas, havia tantos pequeninos da tribo da floresta de colete de couro. Entre as 13 novas pessoas, havia tantos pequeninos da tribo da floresta de colete de couro, como nativos errantes, de peito nu e descalços, e selvagens cobertos de folhas. Aria para lançar mais 2 raios. O seguidor cacto somado ao cajado de energia forneciam 2 pontos de fé por hora. Esse era o ganho fixo. Já o aumento da população era o ganho variável. O passo seguinte era o foco de hoje. Abri a mochila, tirei um saco plástico transparente. Dentro havia sementes de cor marrom claro, sementes de trigo. Essa foi uma decisão que tomei após refletir muito. Primeiro, deixarei a tribo do alho comer até se fartar. Assim sobraria energia para escrita, cerâmica e armas. Ao possuir comida suficiente, naturalmente surgiriam novas necessidades e ideias. Um aviso apareceu na tela. Conceder o trigo aos seus fiéis. Shin, um momento depois, fora do templo, pontos de exclamação surgiram sobre as cabeças com acento circunflexo pequeninos. Eles ergueram os braços em comemoração. Dádiva divina. Via longa ao milagre. Greneu. Obrigado por sua dádiva. Trigo, o trigo milagroso. Alimento delicioso. Vamos comer à vontade. Eut nos concedeu o trigo. Precisamos faz bom uso dele, para que a fé no Greneut se espalhe melhor pelo Munô. Assim como aconteceu com o alho. Ele é, afinal, o único intelectual da tribo. O profeta tem uma visão ampla da situação. A fé saltou de 44 para. Lembro que o alho aumentou 15 pontos. O trigo trouxe 40 pontos. Parece que as dádivas também têm diferentes níveis de efeito. Atualmente, o impacto da comida na tribo do alho é maior. Depois de um tempo, o impacto da comida na tribo do alho é maior. Depois de um tempo, o profeta entrou no templo e ajoelhou-se em oração. Um ponto de interrogação apareceu sobre sua cabeça. Cliquei em sua dúvida. Greneu. A floresta conhece um apóstolo de um Eut antigo, quase morto. Eles desejam sacrificá-lo à sua divindade. Contudo, eles precisam que ensinemos o cultivo do trigo. Mato trigo é algo precioso demais. Só posso pedir com devoção. Sua divindade poderia nos dar uma revelação. A tela mostrou uma escolha. Deseja compartilhar o trigo com a tribo da floresta. Em troca do apóstolo, no simulador de Eut, não havia uma descrição detalhada desse Munô pichelado, nem fornecia o mapa completo ou todos os tipos de dados. Até como Eut, eu preciso explorar passo a passo. No começo, achei que fosse um ataque de fera. Só depois que o profeta examinou o cor, é que identificou o seguidor do demônio. De certa forma, não sei muito mais do que esses pequeninos pichelados. Apenas, possuo a identidade de jogador que eles não conseguem compreender, como uma divindade externa que desceu ao Munô pichelado. Então, eu pensei. Se existem deuses externos como eu, é muito provável que existam deuses locais desse Munô pichelado. Olhei para o cajado de energia em minha mão, e para o seguidor cacto em repouso no vaso de florete. Ambos os tesouros pertenciam originalmente ao Eut da floresta, e o templo mostrava que o Eut da floresta já havia caído. Por isso seus pertences acabaram se perdendo. Eut da floresta, seria esse tipo de Eut um Eut antigo? Infelizmente ninguém pode me responder essa pergunta. Seria esse tipo de Eut um Eut antigo? Infelizmente ninguém pode me responder essa pergunta. Pensei um pouco. E tomei minha decisão. Trocar. Embora o trigo seja valioso. A tribo do alho, após a aliança, dificilmente conseguiria monopolizar esse tipo de alimento. Em vez de correr o risco de ser roubado, é melhor faz uma negociação direta agora. Após eu clicar, uma lâmpada acendeu sobre a cabeça do profeta. Greneut, seu XVO com acento circunflexo já sabe o que faz. Ele na hora iniciou uma conversa privada com o xamã. Ambos chegaram rápido a um acordo. Carinhas felizes surgiram sobre os pequeninos da floresta. O Eutial concedeu alimento à tribo. Greneutial. Em seguida, os pequeninos da tribo da floresta carregaram um caixão de pedra para fora da mata. Levaram-no até o lado de fora do templo de Ial. E as pessoas da tribo do alho o levaram para dentro do templo. Um ícone de caixão de pedra cinza apareceu na interface do templo, chamado Apóstolo. Cliquei no apóstolo. Uma ilustração surgiu na tela. Dentro do caixão cinza, estava deitada uma mulher com os olhos vendados por um pano preto. Havia várias pequenas rachaduras em suas bochechas. Seu corpo parecia estar selado por cinzas. A casca de rocha cinzenta e o caixão quase se fundiam em um só. Se não fosse possível distinguir vagamente, não faria diferença para uma estátua de pedra. O apóstolo à beira da morte pertence ao Eut da floresta. Apóstolos executam a vontade e as ordens da divindade. Ouvem a voz divina.
são um receptáculo para a divindade descer ao Munor. De acordo com a descrição, parece uma unidade controlável por jogadores deuses, mas despertá-la não será fácil. Clico no apóstolo, recebo um aviso, ressuscitei-o para transformá-lo em um apóstolo do seu templo. Clico no apóstolo, recebo um aviso, ressuscitei-o para transformá-lo em um apóstolo do templo dele. Requer o consumo de uma grené quantidade de poder da fé. Pergunta: ele deseja consumir 500 pontos de fé para converter o apóstolo? Um relâmpago custa 20 de fé. Um apóstolo equivale a 25 relâmpagos. Esse nível de gasto de fé, no momento, não tenho como sustentar. Só posso deixar o assunto do apóstolo de lado por enquanto. Continuar com o desenvolvimento. Fico pensando. Este apóstolo agonizante é um subordinado do Euto da floresta. O cajado de energia foi desenterrado na floresta pelo profeta. E sob o templo, desenterraram um apóstolo agonizante. Parece que esta floresta e o Euto da floresta têm algum tipo de relação. Infelizmente, não dá para conversar com os pequeninos pichelados. Nem há opções de perguntas. Depois, volto minha atenção de novo para a construção da tribo, movendo um ó com acento circunflexo 2 irmãos para a beira do rio, e movendo o outro para dentro da floresta. Um deles é um caçador. Isso conta como cada um usando seus talentos. Logo os 2 heróis deram feed. Os lugares com mais peixes no rio estão em águas profundas. São necessários barcos. A tribo precisa construir barcos para pescar. Ervas medicinais foram encontradas na floresta, com marcas de mastigação de animais e manchas de sangue. Mas não é possível identificá-la. É preciso um boticário para identificá-la. Há recursos, mas faltam profissionais qualificados. Então relaxei e fiquei observando. Encontrei 2 milhos congelados e duros na geladeira. Cozinhei-os para o jantar, enquanto roía o milho macio e quente. Observava os pequeninos da tribo correndo de um lado para o outro. Parecia minha infância, observando formigas no chão. Aquela felicidade simples. Pouco depois, começou a nevar no Munor pichelado. Parecia minha infância, observando formigas no chão. Aquela felicidade simples. Pouco depois, começou a nevar no Munor pichelado. O inverno chegou, exceto pelos 2 heróis. Os pequeninos do alho que estavam fora voltaram, todos se escondendo em caixa para se aquecer. Durante o dia curto, eles buscavam galhos em toda a parte como lenha, limpando a neve acumulada em volta do templo e ó com acento circunflexo camp. Felizmente, o trigo foi plantado cedo. A colheita de trigo foi farta, proporcionando comida suficiente para a tribo. Diante do inverno rigoroso, os pequeninos pichelados não têm medo nenhum. Símbolos de felicidade aparecem sobre suas cabeças. Com trigo, há comida suficiente. Ninguém morrerá de fome neste inverno, graças ao trigo e ao alho concedidos por eu. Nesse momento, a tribo da floresta fez uma visita inesperada. Desta vez, o próprio xamã liderava o grupo. O profeta os recebeu, acendendo uma fogueira entre os montes de neve, aquecendo-se junto aos aliados que vieram visitar. O xamã exibia uma expressão de ansiedade. Amigos da tribo do alho, encontramos dificuldades que não conseguimos resolver. Imploramos por sua ajuda. 20 caçadores da tribo da floresta, que também são os melhores caçadores da tribo, entraram nas profundezas da floresta para uma última caçada, preparando-se para passar o inverno. Não conseguimos encontrá-lo. Apenas o grené poder de Eut pode nos salvar. Suplicamos ao templo de Yao, que o onipotente Eutial tenha piedade desses caçadores. Se puder ajudá-lo a sobreviver, construiremos um templo em nossa tribo, para adorar o Eutial, oferecendo sacrifícios e a lealdade de nossa tribo. Um ponto de exclamação apareceu sobre a cabeça do profeta. Já que desejam implorar pela proteção divina, então vão ao templo, e adorem ao Eutial. Apenas os pedidos mais sinceros conseguirão obter a piedade e a dádiva de Eut. O xamã e seu povo passaram a orar em volta do templo. Reflete em silêncio. De acordo com o que o xamã disse, se eu puder encontrar aquelas pessoas, poderia construir outro templo na tribo da floresta também. Seria como abençoar 2 tribos ao mesmo tempo, ganhando 2 porções de oferendas. Mas como salvar os caçadores presos na neve pesada? Pensei no milagre do chão escaldante. Custa 25 pontos de fé. Ao ser ativado, deve ser capaz de derreter a neve. Selecionei o chão escaldante, na área mais ao norte da floresta acessível na interface, expandindo o alcance o máximo possível. Então cliquei no céu acima do norte da floresta. Uma luz dourada radiante surgiu. A espessa camada de neve branca dissipou-se rápido, revelando muitos pequeninos caídos no chão, tremendo. Pontos de exclamação surgiram sobre o xamã ajoelhado. Ó grené Eut! A tribo da floresta agradece sinceramente por sua benevolência. Não temos dúvidas sobre o seu grené poder. Construiremos o templo na hora para adorá-lo. O xamã enviou alguns ó com acento circunflexo pequeninos, avançando rápido para o norte da floresta onde a neve derreteu. Logo encontraram os caçadores desaparecidos, como prometido pelo xamã. A tribo da floresta também construiu um templo, mas para minha decepção, a interface do templo não mudou nada. O plano de dobrar dádivas e oferendas não se concretizou, mas houve outros ganhos. Seu milagre fez a floresta passar a adorar você. Por adorarem o mesmo eu, seu milagre fez a floresta passar a adorar você. Por adorarem o mesmo eu. A tribo da floresta está se fundindo com a tribo do alho. Me animei. Se eu pudesse fundir as mais de 100 pessoas da tribo da floresta, isso seria um salto gigantesco. Mais de 100 pontos de fé. O aumento populacional também expandiria o alcance do templo, mas mão de obra pode desencadear mais eventos aleatórios. O consumo de fé atual se transformará em lucros contínuos a longo prazo. Ao observar, percebi
A tribo da floresta não tinha nenhuma crença em deuses, sem templos e sem símbolos de totem, demonstrando dependência de divindades. Ele parece mais um ancião experiente, guiando a tribo com a experiência ou com acentos circunflexos ancestrais. E isso é algo bom para mim. Se a tribo da floresta também acreditasse em algum eu, é muito provável que houvesse conflitos de fé, e até guerras poderiam estourar entre as tribos. Agora, entre as duas tribos, já existe uma estrada mais larga. Cachat foram Shen construídas em ambos os lados, incluindo o Cachat na árvore da tribo da floresta. As duas tribos estão ficando cada vez mais próximas. Estava esperando pela fusão completa das duas tribos. De repente, ouvi um toque de campainha. O som vinha de fora. Moro em um bairro antigo. Quase não há ninguém no beco durante o dia, e à noite fica ainda mais silencioso. Fui até a janela e olhei para fora. Sob a luz do PT, algo balançava de um lado para o outro. Parecia que algo estava pendurado no PT de luz. Olhando de perto, era uma pessoa pendurada por uma corda no PT de cimento. O toque do celular soava especialmente nítido no beco. Liguei na hora. Alô, é da polícia? Tem uma pessoa pendurada por uma corda no beco lá fora. É da polícia? Tem uma pessoa pendurada por uma corda no beco lá fora. Moro no dormitório da fábrica de trens, na comunidade Jiuyuan. Venham depressa. A polícia perguntou detalhadamente o endereço e a situação, e me disse para não faz nada precipitado. Eles viriam na hora. Desliguei o celular. Soltei um suspiro de alívio. Esse tipo de coisa é melhor ser tratada pela polícia. Nesse momento, o seguidor cacto que estava adormecido pulou de repente no parapeito da janela. Ele estava virado na direção daquela pessoa no beco, com os espinhos tensos, como se estivesse em alerta máximo. O que? Você descobriu alguma coisa? O seguidor cacto assentiu. Ah, bem é que você não sabe falar. Greneu Tiao. O XVO com acento circunflexo então falará. O cacto ajoelhou-se no chão, e uma voz com sotaque estranho soou. Levei um susto. Você sabe falar. Se o mestre permitir, seu humilde XVO com acento circunflexo poderá falar. O que você descobriu sobre a pessoa pendurada? Mestre divindade, aquilo é um ritual demoníaco. Demônios obtêm fé por rituais cruéis e extremos, usando o medo e a ignorância para capturar e controlar fiéis. Demônio? Qual é a diferença entre um demônio e uma divindade? Entendi agora. Ou seja, outro jogador misterioso. Além de mim, existem outras pessoas, também usando o simulador misterioso para obter oferendas. Lembrei-me na hora do que a irmã Fan havia dito. Há um pervertido à solta na comunidade de Yuan. Alertei-me silenciosamente para ser mais cauteloso. Não posso deixar que descubram um simulador no meu PC. Se um jogador demônio souber, vai tentar roubar meus itens mágicos. Não posso deixar que descubram um simulador no meu PC. Se um jogador demônio souber, ele vai tentar roubar meus itens mágicos. E até mesmo me atacar. Então não seria mais apenas algo dentro do jogo. Encontrei um pequeno vaso de florete, e disse ao seguidor cacto, sem a minha permissão, você não pode se mexer normalmente, nem falar, você é apenas um cacto, fique aí dentro comportado, entendido? Shin, mestre divindade. O seguidor cacto curvou-se, no beco escuro, o celular ainda tocava repetidamente, como se pedisse socorro. Olhei de novo para a pessoa pendurada no PT de luz, ela parecia cansada, não estava mais se debatendo, suas características físicas ficaram bem mais nítidas, sob a luz, ela vestia um TP preto. Parecia haver muitas manchas de sangue na pele. Lembrei-me de que ainda tinha um telescópio em caixa. Com a ajuda do telescópio, a visão tornou-se ainda mais clara. Surpreendentemente, eu conhecia a pessoa sob o PT de luz. Era um cabeleireiro, do outro lado do condomínio. Trabalhava em uma barbearia chamada Biao Biao Jinjian. O nome profissional era Anki. O nome Rin era desconhecido. Como os preços daquela loja eram acessíveis. 15 pratas pelo pacote de lavar, cortar e secar. Costumava cortar o cabelo lá. Tinha alguma lembrança de Anki. Ela tinha pintado o cabelo de um loiro claro. Tinha por volta de 20 e poucos anos. Falava com uma voz suave e baixa. Não ficava falando sem parar em conversas fiadas. Não era uma pessoa desagradável. Depois que Anki foi resgatada pela polícia, ela estava totalmente apavorada, sem dizer uma palavra, enrolada em um casaco que a polícia lhe dera. Parecia um pouco atordoada. Muitos símbolos estranhos foram pintados em seu corpo com sangue. Aqueles símbolos pareciam algarismos arábicos deformados, conectados uns aos outros. Também pareciam algum tipo de corrente, envolvendo o corpo dela em camadas. A polícia isolou o LO com acento circunflexo C. Também vieram à minha porta para colher um depoimento. Novamente, pareciam algum tipo de corrente, envolvendo o corpo dela em camadas. A polícia isolou o LO com acento circunflexo C. Também vieram à minha porta para colher um depoimento. Contei a situação que presenciei com sinceridade. Apenas ocultei as partes sobre o simulador e o ritual demoníaco. Após o depoimento terminar, já eram 2 horas da manhã. Segurava o cajado de energia, mas não estava nem um pouco sonolento. Olhei para o cacto no vaso sobre a mecha. Você já esteve em nosso mundo antes. Seu humilde XVO com acento circunflexo. Esta é a primeira vez que venho ao vosso reino divino. Fui trazido à via pelo Greneudo da floresta. Mata o reino divino onde
onde o Elfo da Floresta reside, parece não ser o mesmo em que sua divindade está. Lá havia água por toda a parte. Sou insignificante demais, incapaz de entender que tipo de existência é o reino divino. Como é a aparência do Elfo da Floresta? É impossível de ser olhado diretamente, assim como sua divindade. A aparência da divindade era indescritível. Só consigo ver vagamente algumas sombras projetadas pelas divindades. Extraí algumas informações da boca do cacto. Ele não tinha nome. Foi criado pelo Elfo da Floresta. Um O com acento circunflexo. Muitos servos cactos. Passou a vida inteira fazendo tarefas no templo. O Elfo da Floresta concedeu os servos cactos como dádiva, após enviá-los para o mundo pichelado. Jamais os convocou de volta. Ele apenas sabia que o templo gradualmente entrou em ruínas. Isso significava a queda do Elfo da Floresta. Por fim, o cacto foi soterrado com o templo. Muitos anos depois, a floresta o desenterrou enquanto colhia cogumelos. Mas apenas um Elfo pode comandar o cacto. A via em Pichensen jamais faria o cacto voltar ao normal. Já que você é um item deixado pelo Elfo da Floresta, então você se chamará Xiao Yen. A via em Pichensen jamais faria o cacto voltar ao normal. Já que você é um item deixado pelo Elfo da Floresta, então você se chamará Xiao Yen. No dia seguinte, no escritório, perto da hora de sair. Ficou sabendo? Aquele pervertido apareceu de novo ontem, e foi na sua comunidade de Jiuyuan de novo. Disse que era perigoso, não disse? Ainda bem que você não andou tarde da noite. Caso contrário, encontrar um pervertido é impensável. Como forma de agradecimento, pedi um bolinho para ela, e um café por delivery. Depois do trabalho, peguei uma chute e acelerei. Comparado ao ônibus, a chute não pega trânsito e ainda pode pegar atalhos. Teoricamente, é o meio de transporte mais rápido. De volta em caixa, sentei-me ansiosamente diante do PC. Na tela, o inverno no monopichelado já havia passado. A neve acumulada desapareceu sem deixar rastros, substituída por brotos e grama VC. Os pequeninos da tribo do alho continuaram a desbravar a terra. Os pequeninos da tribo da floresta caçavam por toda a parte. Todos voltaram à via familiar, vendo os campos de trigo alinhados no chão, cuja escala continuava a se expandir. Até eu, como eu, senti meu humor melhorar. O profeta e o xamã estavam do lado de fora do templo. Pareciam estar conversando em particular de novo. Carinhas felizes surgiam sobre os dois de vez em quando. Pareciam relaxados e confortáveis. A tribo da floresta. Seus ancestrais foram seguidores do Elfo da Floresta. Mata era uma história passada pelos anciãos. Dizem que foi algo da era anterior. Os anciãos diziam, antes do Elfo da Floresta desaparecer. Esta floresta cobria mais da metade do Munô. Naquela época, todas as feras eram amigas da tribo da floresta. Demônios ferozes eram todos domesticados como servos. Cada pessoa tinha uma via longa, vivendo em simbiose com as árvores. Demônios ferozes eram todos domesticados como servos. Cada pessoa tinha uma via longa, vivendo em simbiose com as árvores, possuindo o poder concedido pelo eu. No entanto, isso está longe demais com acento circunflexo e ar de hoje. Tão longe que não podemos ter certeza do que é verdade. Desde a época do último xamã, a tribo da floresta sofria com a escassez crônica de comida. O inverno ficava cada vez mais frio. Sombras de seguidores do demônio passaram a vagar pela floresta. Esta floresta está morrendo, meu amigo. Agora preciso tomar uma decisão difícil. Queremos sair da floresta e servir ao templo. O Eltiel poderia aceitar a tribo da floresta? Um ponto de exclamação apareceu sobre a cabeça do profeta. Em seguida, uma lâmpada se acendeu. Contanto que sejam fiéis devotos, todos receberão a proteção do Eltial. A tribo do alho lhes dá as boas-vindas. Um aviso surgiu na tela. A tribo do alho e a tribo da floresta se fundiram. A fé teve um leve aumento. A dádiva foi concluída, integrando o trigo ao Munô. Rapidamente olhei para o canto chupiri direito. A fé saltou de 79 para. A população também passou de 38 para. Não pude deixar de vibrar com o resultado. O investimento inicial e a espera paciente foram recompensados agora. Após a fusão oficial das duas tribos, os membros da tribo da floresta passaram a se mudar, seguindo o exemplo da tribo do alho, construindo cabanas de palha, abrindo campo de cultivo, plantando trigo e alho. Por outro lado, o grupo de caçadores da tribo da floresta foi mantido, entrando periodicamente na floresta para caçar, trazendo carne e couro que faziam falta. Gradualmente, o povo do alho também passou a usar coletes de couro. Pela aparência, já era difícil distinguir as tribos. A nova tribo do alho estava prosperando, mas aqueles irmãos acabaram encontrando problemas, sem que ninguém percebesse. Eles exploraram juntos o extremo oeste da floresta, que já fazia fronteira com as cordilheiras contínuas. Naquele momento, eles deram o alarme. Correndo em direção à tribo. Há inimigos na floresta. Inimigos atacando. Alerta. A descoberta O com acento circunflexo. Dois heróis fez toda a tribo entrar em ação. Sob a liderança do profeta e do xamã, os caçadores pegaram suas lanças de madeira e ficaram de prontidão. Logo, os inimigos da floresta oeste revelaram sua fai. Um grupo de selvagens vestidos com peles e machados de pedra. Havia apenas cerca de 10 selvagens, mas eles eram extremamente ferozes, lutando contra os mais de 30 caçadores. Entreguem a comida. Senão, vamos acabar com vocês. Se não derem comida, todos os heréticos devem morrer. Os caçadores tiveram muita dificuldade contra esses selvagens. Felizmente, os dois heróis mostraram seu valor.
Eles empunhavam porretes de madeira e atacavam os selvagens pelas costas com pancadas. Além de serem ágeis por natureza, era difícil para os selvagens ferir-te. Esse estilo de luta era simples e eficaz, fazendo os selvagens sofrerem sucessivas derrotas. Logo os selvagens foram repelidos, partindo enquanto praguejavam. Ainda ousam resistir? Vocês estão mortos. Nós voltaremos. Preparem seus pescoços e esperem pela morte. Observei com um pouco de arrependimento, por não terem eliminado aquele bando de ladrões diretamente. Eles apenas os afugentaram e voltaram. Nesse momento, o xamã falou. É a tribo bárbara. Eles vivem nas montanhas. Não têm sabedoria. São ferozes como feras. Eles vivem nas montanhas. Não têm sabedoria. São ferozes como feras. A tribo bárbara é muito poderosa. Cada um deles é um guerreiro forte. Eles têm saqueado a comida das tribos vizinhas. Uma grande parte da comida da tribo da floresta foi roubada por eles. Eles são seguidores do demônio. Recebem o poder do demônio para se transformarem em feras. Não podemos enfrentá-lo, tá? Então percebi. Então o último acho preto era um guerreiro bárbaro. Sem sabedoria, feroz como uma fera. Não é de admirar que aquele da última vez não consegui distinguir alho e floresta. Atacou o alvo errado. Olhei para o vaso de planta ao lado da mecha. Xiao Yen, divindade, as vossas ordens. O cacto na hora pulou da terra, ficando em posição de sentido. Todos os seguidores do demônio podem se transformar em feras? Greneult, transformar-se em fera. Deve ser um tipo de habilidade demoníaca. Apenas uma pequena minoria entre os fiéis, chamados de heróis, pode despertar o poder demoníaco. Entendo. O último raio matou o acho, mas preservou o corpo. Porque ele já era herói entre seguidores do demônio. Mais forte que um pequenino pichelado comum. Olhei de novo para aqueles irmãos. Shen heróis também. Por que vocês não têm nenhuma habilidade especial? Abri o painel. De repente percebi que minha conclusão foi precipitada. Aquele herói que gosta de peixe. Nível 2 pescador. Ataque. Defesa 1. Sorte. Habilidade despertada. Hidromancia nível. Capaz de encontrar fontes de água em vários ambientes. Nível daquele herói que gosta de porcos. Caçador. Ataque 3. Defesa. Capaz de encontrar fontes de água em vários ambientes. Nível daquele herói que gosta de porcos. Caçador. Ataque 3. Defesa. Habilidade despertada. Rastreamento nível 1. Capaz de rastrear várias pessoas e animais. Subiu de nível secretamente. Embora essas duas habilidades não sejam de combate, a funcionalidade delas é muito boa. Com a habilidade de rastreamento, não é de se admirar que tenham descoberto. A tribo bárbara está à espreita. Julguei vocês mal. Voltei meu olhar para as montanhas ao oeste da floresta. Ali é o assentamento da tribo bárbara. Ofenderam a divindade e acham que podem fugir. Não será tão fácil. Imediatamente tracei um plano de contra-ataque. Enviei os 2 heróis às montanhas do oeste, usando as habilidades de rastreamento e busca por água. Eles são os mais adequados como batedores. O compartimento de dádivas já estava vazio. De dentro da minha mochila, peguei um arco e flecha de brinquedo vermelho e amarelo, um produto puramente de plástico. A ponta da flecha era feita de borracha macia. Comprei em uma lojinha de brinquedos depois do trabalho. Arcos são armas fortes para tribos primitivas. Pode permitir que as pessoas saiam do combate corpo a corpo, que adianta o risco, e usem o alcance para desgastar os inimigos. Embora seja um brinquedo infantil, a estrutura e o mecanismo são os mesmos. Coloquei o arco e flecha de brinquedo sobre o mal. No compartimento de dádivas, surgiu um ícone de arco e flecha vermelho e amarelo. Arco e flecha, dádiva divina. Uma arma de longo alcance com grenê poder e distância. É uma das armas mais importantes para exércitos e caçadores. Conceder o arco e flecha aos seus fiéis. Cliquei em Shin. Pontos de exclamação surgiram em toda a tribo do alho. O Eutial enviou uma nova dádiva. Arco e flecha. O arco e flecha milagroso. Não temos mais medo ó com acento circunflexo inimigos. O Eutial enviou uma nova dádiva. Arco e flecha. O arco e flecha milagroso. Não temos mais medo ó com acento circunflexo inimigos. A reação ó com acento circunflexo caçadores foi a mais forte. Além de carinhas sorridentes sobre as cabeças, eles também passaram a pular de alegria. Eles rápido fabricaram seus próprios arcos e flechas, e correram animados de volta para a floresta. Um ponto de interrogação surgiu sobre a cabeça do profeta. Arco e flecha, uma arma de longo alcance. A divindade quer nos armar, para não sofrermos mais ameaças e ataques. Ele quer que lutemos contra os seguidores do demônio, e que derrotemos esses sujeitos malignos e bárbaros. Deve ser isso. O raciocínio do xamã, porém, foi diferente. O arco e flecha é como a língua disparada por um chapo. Quem possui arcos e flechas pode caçar a uma distância segura. Com o arco e flecha equipado, não apenas poderemos caçar coelhos e macacos, mas também abater pássaros voando. Com isso, cobras, ursos e lobos já não assustavam tanto. Precisamos de mais arcos e flechas. Todos podem ser guerreiros. Um aviso surgiu na tela. Sua dádiva permitiu que os fiéis aprendessem a faz e usar arcos. A fé aumentou. A fé subiu 30 pontos de uma vez, tornando-se. Após dominarem o arco e flecha, a mor militar se fortaleceu. Os pequeninos que saíam agora levavam arcos e flechas. Os caçadores passaram a trazer ursos e veados, presas grandes como essas. Mais couros foram colocados sobre as cabanas de palha. Mais carne seca foi pendurada nos varais de madeira. Nesse momento, chegaram notícias ó com acento circunflexo 2 heróis.
Nova tribo descoberta. Tribo do Lago Salgado. Eles ouviram dizer que dominamos a produção de alimentos e querem comercializar. Não encontraram a tribo bárbara. Trouxe os dois irmãos de volta à tribo. Eles voltaram guiando as pessoas da tribo do Lago Salgado. Quem veio foram dois pequeninos vestindo roupas de linho e carregando bolsas de pano. Pareciam ser bem ricos. Assim que chegaram, passaram a negociar com o profeta e o xamã. A tribo do Lago Salgado sempre comercializou com várias tribos, usando sal para trocar por comida, roupas e ervas medicinais. Esperamos usar o sal para trocar por trigo com vocês. Um ponto de interrogação apareceu sobre a cabeça do profeta. Isso parece ser uma oportunidade. Devo tentar espalhar a fé em nome de Eu. Fiquei satisfeito ao ver isso. O profeta realmente entende minhas intenções. Amigos da tribo do Lago Salgado, vocês já consideraram um lugar mais adequado para viver? Os pequeninos da tribo do Lago Salgado olharam um para o outro. Nós temos o Lago Salgado. O Lago Salgado é tudo. Com ele, podemos trocar qualquer coisa. Não precisamos de mais nada. O xamã também passou a tentar convencê-te. A tribo bárbara está bem ali nas montanhas. Eles acreditam no demônio e atacarão qualquer tribo que não siga a fé demoníaca. A tribo do Lago Salgado também não poderá evitar isso. Carinhas felizes surgiram na tribo do Lago Salgado. Isso não é um problema. Nós também acreditamos naquele senhor demônio. Pontos de exclamação surgiram em toda a tribo do Alho. A tribo do Lago Salgado explicou. No templo da tribo do Lago Salgado, cultuamos 3 divindades. Entre elas está aquele que vocês chamam de demônio. Dependemos do Lago Salgado e da produção de sal para viver. Contanto que possamos viver melhor, qualquer fé pode ser aceita. Se for necessário, também estamos dispostos a acreditar na divindade daqui. O profeta e o xamã ficaram atônitos por um momento. Assisti a tudo pensando, caramba! Essa tribo do Lago Salgado é a primeira tribo de crença politeísta que encontro. Eles são bastante focados em interesses práticos, tendo até um certo ar de mercadores primitivo. Após discutirem, o profeta e o xamã chegaram a um consenso. Concordaram com a troca comercial. A tribo do Alho iniciou o comércio com a tribo do Lago Salgado. A atitude da tribo do Lago Salgado tornou-se neutra. Os dois pequeninos do Lago Salgado deram uma volta pela tribo. De repente, pontos de exclamação surgiram sobre suas cabeças. O alho é uma especiaria. Eles descobriram uma mercadoria única. Eles ergueram os braços com entusiasmo. Por favor, nos deem o máximo de alho que puderem. Que alho maravilhosamente picante! Me diverti assistindo. Não imaginei que aquela ação impensada do início fosse ser útil justamente agora. No início da civilização humana, especiarias eram artigos de luxo extremamente caros. Trigo e arcos eram mercadorias convencionais. Mato alho era uma especiaria exclusiva desta região. Os pequeninos do Lago Salgado deixaram 2 sacos de sal, levaram uma grande quantidade de alho e partiram apressados de volta. Alguns minutos depois, um aviso surgiu na tela. A tribo do Lago Salgado fez do alho seu produto príncipe. A atitude mudou para amigável. Sua fé começará a ser propagada na tribo do Lago Salgado. Sua dádiva deixou a tribo do Lago Salgado extasiada. A fé teve um pequeno aumento. A fé aumentou em 120 pontos, tornando-se. Fiquei surpreso por um momento. A tribo do Lago Salgado não parece ser comum. Apenas por obterem os direitos de distribuição do alho, já ofereceram tanta fé. Sua população já superava muito a antiga floresta. Pensando bem, faz sentido. Para conseguir transitar entre 3 divindades. Pensando bem, faz sentido. Para conseguir transitar entre 3 divindades, não dá para não ter força. Se não fossem fortes o suficiente, a tribo bárbara já teria invadido o Lago Salgado há muito tempo. Perto da meia-noite, a tribo do Alho sofreu o segundo ataque da tribo bárbara. 25 bárbaros com peles de animal e machados de pedra vieram atacando da floresta a oeste. Mas desta vez, os caçadores da tribo do Alho já haviam recuado suas linhas e estavam com arcos em mãos. Sob comando O com acento circunflexo heróis, veio um batismo de flechas. Os bárbaros ficaram com o corpo coberto de flechas. Eles pareciam não ter experiência alguma em lutar contra arcos. Tentavam aguentar tudo no corpo e nas peles de animais. No fim, só 6 ou 7 chegaram aos caçadores. Com vantagem numérica absoluta e o apoio O com acento circunflexo arcos, os bárbaros foram totalmente aniquilados. Além O com acento circunflexo que foram mortos ou fugiram. A tribo do Alho ainda capturou 4 guerreiros bárbaros. O profeta passou a interrogá-los. Onde fica a tribo de vocês? Jamais trairemos. Quem é esse demônio que vocês cultuam? A glória pertence ao mestre Eu. Todos vocês, hereges, devem morrer. Quantos de vocês existem no Tota? Jamais trairemos. Os 4 não abriram a boca. O experiente xamã escolheu uma abordagem diferente. A coragem e a lealdade de vocês ganharam o nosso reconhecimento. Vocês foram derrotados. Se voltarem, serão apenas punidos pelo demônio e pela tribo. Aqui temos trigo para encher a barriga. Temos arcos e flechas mais poderosos. E temos o delicioso alho. Juntar-se à tribo do Alho não é uma traição, pois vocês passarão a acreditar no Greneutial. Com a proteção divina, o demônio não poderá ferir-te. Os 4 guerreiros ficaram em silêncio por um instante. Pontos de exclamação surgiram sobre suas cabeças. O demônio não poderá ferir-te. Os 4 guerreiros ficaram em silêncio por um instante. Pontos de exclamação surgiram sobre suas cabeças. Eles se juntaram à tribo do Alho. O xamã é realmente bom em ler as pessoas. Em seguida, os 4 confessaram tudo. A tribo fica no Noroeste, nas montanhas, ao lado de uma caverna gigantesca, excluindo idosos e fracos. Possuem 40 guerreiros disponíveis. Perto da caverna, há uma estátua.
É uma divindade coberta por peles de feras, chamada Eut Matador de Feras. O Eut Matador de Feras exige que ofereçamos sacrifícios vivos, arrancando a peleó com acento circunflexo animais. Por isso, a tribo precisa sair para saquear comida. A tribo deu origem a 2 heróis bestiais. Um desapareceu ao atacar a tribo da floresta. O outro permanece na tribo. Inimigos da tribo bárbara. Jamais trairemos a tribo do alho. Eles gritavam o mesmíssimo XLO com acento circunflexo GN de antes. A mudança de lado foi impressionantemente suave. Os 4 bárbaros tiraram as peles de animais, vestiram coletes de couro, pegaram arcos e flechas, e rápido se integraram ao LO com acento circunflexo C. O que me surpreendeu foi que, aquele demônio matador de feras não sabia administrar uma tribo. Ele apenas controlava os bárbaros, para caçarem e saquearem por toda a parte, a fim de obter fé. Como os bárbaros viviam, não estava nem um pouco em seus planos. Com os arcos e flechas, a ameaça O com acento circunflexo bárbaros diminuiu bastante. Minha prioridade atual ainda é aumentar a fé. Quanto mais reservas estratégicas desse tipo, melhor. Após repelir o segundo ataque, a tribo do alho entrou em um período de estabilidade. A tribo do lago salgado comprava alho, arcos e flechas. Vendiam sal, ervas e ferramentas agrícolas raras aqui. Até construíram uma caixa de madeira aqui, para servir como uma logia permanente. Com o aumento das trocas e do comércio, os arqueiros continuaram a ampliar sua área de atuação. A tribo do alho atraiu mais imigrantes estrangeiros. A população no canto chupiri direito mudou para. Os arqueiros continuaram a ampliar sua área de atuação. A tribo do alho atraiu mais imigrantes estrangeiros. A população no canto chupiri direito mudou para. A fé subiu para. Em um único dia, a fé aumentou explosivamente de forma contínua, fazendo surgir os pensamentos que eu havia reprimido antes. A conversão de um apóstolo no templo requer 500 pontos de fé. No momento, faltam apenas 52 pontos. Aguentando mais um pouco, contando com a vara de energia e o seguidor cacto, há um crescimento fixo de 2 pontos por hora. Talvez haja uma chance. No entanto, até às 8h30 da manhã, quando saí de caixa para trabalhar, a fé ainda estava travado em. Naquele dia, eu estava um pouco distraído. Amanhã já é fim de semana. Só queria voar para a caixa e ficar de olho no simulador. Embora a vara de energia pudesse repor as energias e me fizesse não sentir cansaço, assim que eu me afastava da vara, as dores musculares e a fadiga me perseguiam como sombras. A vara parecia mais um estimulante potente, capaz de manter a energia por um curto período, mas não mudava os limites do corpo humano. O sono ainda era indispensável. Também pensava na apóstola do Eut antigo no templo, se ela realmente valia um investimento tão grande. Afinal, ela era uma subordinada competente do Eut da floresta. Se a Xiao Yen, que é de nível inferior, já era muito útil. A apóstola talvez não seria nada mal. O ponto mais crucial é que não encontrei outra forma de criar apóstolos. Atualmente, o único caminho é planejar a apóstola do antigo Eut. Finalmente consegui aguentar até o fim do expediente. Mato-chefe de repente marcou uma tarefa temporária. Ele me mandou ir a 20 quilômetros de distância, entregar ingressos de um só para algum diretor. Quando terminei e voltei para a caixa, já eram 8 horas da noite. Sem me importar com o suor, corri para a frente do PC. A fé no canto chupiri direito mudou para. O crescimento dependia basicamente com acento circunflexo itens mágicos. O crescimento populacional já estava muito lento. Por isso, fui primeiro tomar um banho. Depois caminhei até a janela para sentir a brisa da noite. Olhei para o PT de luz no beco. Hoje não havia ninguém pendurado lá. O que era Nashur? Se alguém fosse pendurado a cada poucos iate, aquele jogador demônio estaria provocando todo o sistema policial. Voltei para a frente do PC. A fé mostrava. Abri a interface do templo. Cliquei no ícone do sarcófago de pedra. É necessário consumir uma grande quantidade de poder da fé. Pergunta. Você deseja consumir 500 pontos de fé para converter a apóstola? Coloquei o mouse sobre o Shin. Mas não cliquei na hora. Perguntei ao cacto ao lado. Xiao Yen, para despertar uma apóstola. Me lembro do Sr. Foré, o apóstolo-chefe. Ele é muito poderoso, capaz de invocar espíritos da floresta. Não vi os outros. Olhei com desconfiança para o cacto. Quer dizer que você só conhece um? Xiao Yen disse nervosamente. Drenei eu. Eu apenas disse que realmente não conheço esta aqui. Apóstolos diferentes possuem habilidades diferentes. Alguns são bons em combate. Mate uma apóstola com certeza vale a pena. Você também precisa de uma apóstola que possa se locomover. Voltei meu olhar para a tela. Vamos nessa. Cliquei em Shin. A fé foi instantaneamente zerado, restando apenas um ponto. Cliquei em Shin. A fé foi instantaneamente zerado, restando apenas um ponto. Um aviso surgiu no Muno pichelado. A apóstola adormecida ouviu o seu chamado. O poder da sua fé restaurou o corpo quebrado e a alma seca dela. Ela está despertando rápido do mar da transição. Apóstola Sui, a espada da floresta. Executa o seu oráculo divino. E luta pela chama da sua fé. O sarcófago de pedra se despedaçou. Após a poeira baixar, surgiu uma jovem envolta em um manto negro. Sui estava com os olhos vendados com um pano preto. Seus longos cabelos verdes estavam presos atrás da cabeça. O corpo dela tornou-se macio de novo. As rachaduras no rosto também sumiram sem deixar rastro. Ela se ajoelhou sobre um joelho no templo.
Suia não estava voltada para a estátua divina, mas para mim, diante da tela. Greneut acima. Suia oferece à sua divindade toda a sua lealdade e fé. Sua primeira apóstola nasceu. A fé da tribo do alho tornou-se ainda mais sólida. Sistema o surgimento de uma apóstola. Sistema permite que sua fé seja conhecida por mais pessoas no Mundo. A dádiva foi totalmente concluída. Nessa hora, os detalhes. Apóstola nível 15, Suie, a espada da floresta. Suie ataque, 20, defesa, 20, conhecimento, 30, mana. 3 habilidades. Sabedoria nível 15, oração da transição nível. Espada da floresta nível. Sabedoria é a condição prévia para melhorar várias habilidades. Funciona como um acelerador de habilidades. Sabedoria é a condição prévia para melhorar várias habilidades. Funciona como um acelerador de habilidades. Oração da transição significa que Sui é uma necromante do tipo invocação. A espada da floresta é a especialidade dela. Em batalha, invoca uma espada sagrada que aumenta atributos. Após lutar, ela pode criar elementais da floresta. Sustentando a guerra pela guerra. T dados. Não combinam nada com o povo da tribo do alho. Ela é como uma jogadora de alto nível do mapa príncipe, que chegou a uma vila de iniciantes. Também notei que havia uma caixa de diálogo em Suie. Não havia nenhuma palavra dentro, apenas uma longa linha de entrada em branco. Tentei digitar. Suie, você consegue me ver? Ela permaneceu ajoelhada sobre um joelho. Outra caixa de diálogo apareceu sobre sua cabeça. Greneut, Suie ouviu o vosso comando. Por que você está com os olhos vendados? Meus olhos perderam a vitalidade. Às vezes, eles caem das órbitas. Por isso, vendo os olhos. Para evitar assustar as outras pessoas. Realmente, isso Shin é uma apóstola. O que realmente as diferencia de outros pequeninos de Pichensing. Ela consegue, pela barreira dimensional, conversar com um jogador misterioso como eu. Comecei a digitar freneticamente no teclado. O Euto da floresta a quem você seguia. Como ele caiu? A chama da fé desapareceu, e as memórias sobre as divindades também foram apagadas. Qual é o jeito mais rápido de você subir de nível? O poder da fé é o método mais rápido, mas requer o consumo de uma quantidade colossal de fé. Normalmente, apóstolos evoluem cumprindo ordens divinas. Coletando a fé pelo Mundo. Por exploração, combate, rituais e compreensão. Fiz um teste. Faz Sui subir para o nível 16 exigiria 1500 pontos de fé. Por exploração, combate, rituais e compreensão. Fiz um teste. Faz Sui subir para o nível 16 exigiria 1500 pontos de fé. Em comparação, conseguir Sui nível 15 por 500 pontos foi barato demais. A sensação de digitar e conversar com uma apóstola é mágica. Parecia eu criança falando com um estranho na internet. Entre surpresa e expectativa. Sui, quantos anos você tem? Greneut. Não consigo me lembrar da idade exata. O que você acha da tribo do alho? Uma tribo um tanto primitiva. População escassa. Civilização não desenvolvida. Muito atrasada. Você pode vir para o meu Mundo. Outros não podem. Mata apóstolos Shin. Sua divindade precisa me pôr como oferenda no templo. Então irei para o reino divino onde o mestre reside. Se sua divindade me colocar como uma dádiva, eu voltarei para dentro do templo. Mas peço que não faça isso. Cada dádiva e cada oferenda são muito importantes. Nas guerras de fé entre divindades, cada oportunidade de aumentar a fé é extremamente preciosa. Quanto mais intensa for a sua chama da fé, mais chances terá de controlar o mundo inteiro. Ei! O que o mestre está fazendo? Espere um pouco. A Sui, em pânico, foi arrastada diretamente por mim com o mal. E jogada no compartimento de oferendas. Aceitar Sui, a espada da floresta? Cliquei em Shin. Em seguida, minha visão se embaralhou por um instante. Sobre a mecha do PC, estava ajoelhada uma jovem esguia envolta em um manto negro. Seus olhos estavam vendados com um pano preto. Seu rostinho pálido estava tenso e nervoso. E seu corpo ainda tremia levemente. Greneut. O que o mestre quer que eu faça? A voz de Sui era muito baixa. Seu sotaque era um pouco estranho. Mas o que ela falava era chinês puro. A voz de Sui era muito baixa. Seu sotaque era um pouco estranho. Mas o que ela falava era chinês puro. Não sei se isso é uma habilidade especial ou com acento circunflexo apóstolos. Achei engraçado. No templo, Sui parecia fria e austera. Mas no Monorim, mudou totalmente de aparência. Parecia uma garota levada a um país estrangeiro, indefesa e lamentável. Ouça o que eu digo. Sui, chamei você aqui por um motivo sério. Neste Mundo. Ou seja, o reino divino aos seus olhos, há demônios à solta. Ele já realizou 3 rituais demoníacos aqui por perto. Trouxe você aqui, para proteger minha segurança ao mesmo tempo. Sui entendeu na hora do que se tratava. Ela mostrou logo um olhar de compreensão, e sua postura se acalmou. Ela sentou-se dignamente, de joelhos, sobre a mecha do PC. Com a cabeça levemente abaixada, seguindo suas ordens, Sui certamente encontrará o demônio, para garantir a segurança de sua divindade. A propósito, suas habilidades ainda funcionam aqui. Shin. As habilidades do fogo da fé transcendem dimensões. Que bom! Desça primeiro. Sui pulou levemente da mecha. Ela tem cerca de 1,60 m. Sua pele branca e delicada era como cerâmica. O nariz era levemente arrebitado. Os lábios eram rosados. Pelo corpo, parecia uma jovem de 17 ou 18 anos. Só que ela usava um manto preto que cobria seu corpo, e seus olhos estavam vendados com um pano preto. Essa aparência era chamativa demais. Troque de roupa primeiro. Se não, antes mesmo de encontrar o demônio.
Ele descobrirá você primeiro. Suye escolheu uma camisa branca entre as minhas roupas, uma calça jean e um par de chinelos. Esperei que ela terminasse de se trocar para entrar. Então peguei um par de óculos escuros no armário, e um boné de beisebol. Pode usar isso para cobrir os olhos? Sim. Com essa roupa casual e larga pronta, combinada com o cabelo VC, óculos escuros e boné da Suye. Até que ficou com um estilo bem urbano. Embora o desenvolvimento da tribo no jogo seja importante, Matt no Monorim. Minha segurança é a prioridade. A principal missão de Suye é garantir a minha segurança pessoal. Depois de ter uma ideia geral do simulador, ficou claro que a guerra entre deuses é muito cruel. O Eut resgatado é um Eut que caiu. Assim que um jogador demônio me encontrar, ele certamente me colocará em prisão domiciliar para me controlar, me transformando em uma ferramenta para extrair fé. Realizar rituais pendurando pessoas comuns frequentemente mostra que alguns jogadores não se importam mais com as leis. Eles são capazes de qualquer coisa. O cacto Xiao Yen serve para limpar a caixa, mas não tem nenhuma capacidade de combate. Com Suye protegendo ao meu lado, estarei muito mais seguro. O dia seguinte era domingo. Você realmente quer sair comigo? Mestre, há demônios espiando ao seu redor. Não posso me afastar nem um passo. Para garantir a vossa segurança, sair para comprar comida é necessário. E, ao mesmo tempo, reduzir o contato com pessoas suspeitas. Para evitar ser envenenado por demônios pela comida ou rituais. Ela tem razão. Matsuye saindo comigo traria outros problemas. Agora vou criar uma identidade simples para você. Você veio de um país pequeno. Nossos anciãos se conhecem. Você também sabe falar um pouco de chinês. Você tem 18 anos. Veio para esta cidade passar férias e relaxar. Lá fora, você deve me chamar de Long Yao. Se surgir uma pergunta sem resposta, fique em silêncio. Xin. Tudo pronto. Saí de caixa com Suye. Primeiro, vou comprar um par de sapatos para ela. Os pés da Suye não são grandes. Ela não consegue usar os meus sapatos. No shopping, experimentei um par de tênis de lona nela. Também quis comprar um conjunto de roupas baratas para ela. Suye continuava dizendo que não precisava. Shen. Mesmo posso costurar roupas usando tecido. Sempre foi assim no passado. Sapatos podem ser feitos desde que haja couro e pano. Ou apenas usar um pedaço inteiro de pano para cobrir o corpo. À noite, ele ainda pode servir de cobertor. É muito prático. Essas palavras, combinadas com seu rosto sério e PHRNGCO com acento circunflexo, me deixaram um pouco comovido. A via de um apóstolo não é fácil. Fomos para a área de vegetais e produtos frescos. Alimentos que podem ser armazenados assim. Devem ser suficientes para cerca de meio mês. Long Yao. Alguém me chamou de repente. A conhecida era a irmã Fan. Ela estava com um acompanhante empurrando um carrinho de compras. Dentro havia ingredientes para Hot PT. Só me restou cumprimentá-lo sem jeito. Vocês também vieram comprar comida? Para ser mais exato, ele é meu noivo. Anzigan. Este é Long Yao. Te falei dele. O bonitão da nossa unidade. Ele é uma ótima pessoa. Anzigan era Anto. Tinha a pele levemente morena, e muita masculinidade. Ele me cumprimentou com um sorriso. Olá, Long Yao. Me apresente também a moça ao seu lado. É uma amiga minha. Uau! É uma garota que parece uma boneca. Como vocês se conheceram? Nossos anciãos se conhecem. Nos vemos desde pequenos. Mantive a calma no rosto, enquanto Suye permanecia em silêncio. A irmã Fan deu uma olhada rápida. Matt não insistiu no assunto. Então não vamos incomodar vocês. Anzigan disse de repente. Você mora no dormitório da fábrica em Jiuyuan, certo? Sou da Brigada de Investigação Crime da cidade. No dia em que aconteceu o incidente no beco, estava inspecionando a cena. Quem colheu seu depoimento foi outro colega. Então ele é policial. Balancei a cabeça. O que aconteceu? Tem a ver com o Long Yao. A irmã Fan ficou um pouco surpresa. Ele foi uma das testemunhas oculares. Ele chamou a polícia na hora. Oficial An, aquele psicopata foi pego. Não posso revelar detalhes. Ainda não foi capturado. Aquela pessoa é assustadora demais. Anzigan pareceu um pouco sem graça. Por questões de disciplina, só posso dizer que certamente o levaremos à justiça. Depois de me despedir da irmã Fan e do noivo, peguei um táxi de volta para o condomínio. Deixei o trabalho de organizar as compras para o Xiao Yen. Sentei-me ansiosamente diante do PC para operar o simulador. Suye sentou-se ao meu lado, observando-me clicar com o mouse. Ela não pôde deixar de suspirar suavemente. Parece que é assim que funciona. É bem fácil de entender, olhando de uma antitio muito elevada. Cada pessoa é pequena como uma formiga. É apenas uma questão de perspectiva. Suye parecia pensativa. Ela sentou-se com um corpo ereto. Superficialmente parecia estar me vendo jogar, mas na verdade estava muito alerta, atenta a qualquer movimento nesta pequena chala. Suye, já que posso convocar você para cá, seria possível, pelo templo, enviar outros membros da tribo para cá. Mestre, por favor, não faça isso. Isso é extremamente perigoso. Seres de dimensões inferiores entrando em dimensões superiores, devido à falta de uma B para existir na dimensão Chupiri, e de uma forma, serão distorcidos pelos poderes das regras, sem a proteção do fogo da fé de uma divindade. Esses seres sofrerão mudanças irreversíveis, tornando-se, por fim, monstros deformados.
Somente apóstolos, pois carregam a centelha do fogo da fé dado por um eu. Somente apóstolos, pois carregam a centelha do fogo da fé dado por um eu. Podem permanecer brevemente na dimensão Chupiri, mas também serão afetados se ficarem por muito tempo. Restrições dimensionais. O monopixelado é uma dimensão inferior. Apontei para o cacto atrás que estava ocupado. E quanto ao Xiaoyan, ele não é afetado de forma alguma. O caso do seguidor cacto é especial. Ele nasceu originalmente em uma dimensão Chupiri, e foi colocado na dimensão inferior por um eu, e ele é uma forma de via muito simples, capaz de se adaptar a muitos ambientes. Quanto tempo você pode ficar aqui? O limite é de cerca de 15 atos. Por favor, envie-me de volta à dimensão inferior. Caso contrário, posso ser distorcida pelos poderes das regras e me tornar algo muito estranho, ou até mesmo virar um monstro. Posso te convocar de novo depois que você voltar. Não haverá problema. O ideal é me deixar na dimensão inferior por pelo menos 3 iatos, para que a B e a forma sejam sincronizadas de novo. Entendi. É um pouco como carregar uma bateria. Ou um pouco como tomar uma vacina. Se Sui ficar aqui por muito tempo, ela pode sofrer mutação. Matt, se voltar periodicamente, pode manter sua forma estável. Terminados os preparativos, finalmente voltei ao simulador. No canto Chupiri direito, mostrava a população. A fé. Dentro da tribo do alho, a população crescia bem mais devagar do que eu pensava. Não é que os pequeninos não tivessem entusiasmo para procriar. Muitos bebês nasceram, mas a maioria morreu prematuramente. Não eram muitos os que conseguiam sobreviver e crescer. A taxa de sobrevivência infantil inicial era menor que, agora é de cerca de. A mortalidade infantil é alta, além ao com acento circunflexo problemas de infraestrutura. Há outro ponto crucial, a falta de médicos. O único médico da tribo do alho é o xamã. Uma pessoa cuida da saúde da tribo inteira. O xamã é nível 2, vindo de uma origem de caçador. Uma pessoa cuida da saúde da tribo inteira. O xamã é nível 2, vindo de uma origem de caçador. Habilidade, técnica de cura nível. Novas vidas nascem, e vidas antigas se apagam. Ferimentos que não curam. Mortes por velhice são as principais causas de redução da tribo. Os pequeninos pichelados mortos são enterrados na floresta, retornando à terra e à natureza. Este costumava ser o costume da tribo da floresta, e foi continuado pela nova tribo do alho. Após o fim do inverno, logo veio um verão especialmente quente. A tela inteira estava preenchida por uma luz amarela pálida. Grandes extensões de grama secaram e ficaram amareladas. O nível do rio Alete baixou. Fumaça saía da cabeça de todos os pequeninos da tribo. Eles caíram em uma situação de calor extremo. Eles normalmente se escondiam dentro de caixa, e só saíam de manhã ou à noite para cultivar e caçar. A exposição ao chão e a seca continuaram. Os pequeninos se reuniram de novo em volta do templo para orar. Greneu Tial, por favor, conceda-nos chuva. Se continuar quente assim, o trigo e o alho vão secar e morrer. Todos morrerão. Também não serei mesquinho. Gastarei logo 10 pontos de fé para realizar o milagre da chuva. A chuva muito esperada caiu sobre a terra seca. Os pequeninos gritaram de alegria. Louvem a divindade. Mas o profeta e o xamã conversavam. O Eto enviou a chuva e aliviou o calor. Mas não podemos pedir a Eut sem parar. O tempo quente pode voltar a aparecer. Devemos aproveitar a chuva para pensar em um método duradouro. Então, eu os guiei até a beira do rio. O xamã se movia de um lado para o outro à beira do rio. De repente, uma lâmpada acendeu sobre sua cabeça. Entendi. Podemos cavar uma vala no chão para trazer a água do rio para cá. Assim que chover, também poderemos armazenar a água da chuva. Os dois na hora convocaram toda a tribo para cavar a vala. Também poderemos armazenar a água da chuva. Os dois na hora convocaram toda a tribo para cavar a vala. Os pequeninos pichelados trabalharam de chão a chão, aos poucos, levando a água do rio até os campos. Escavaram um pequeno reservatório, e a água retornou ao rio pelo outro lado, transformando a vala em água corrente. Avisos apareciam continuamente na tela. A tribo do alho aprendeu sobre valas e canais. Reconheceram a irrigação e a drenagem. A tribo do alho aprendeu a irrigação. A produtividade O com acento circunflexo campo aumentou. A tribo do alho, por dominar novas tecnologias, ganhou prestígio entre outras tribos. Mas após terminarem a vala inicial, o suprimento básico de água e irrigação foi garantido. O humor O com acento circunflexo pequeninos pichelados se estabilizou. No meio dessa longa seca, a tribo bárbara retornou pela terceira vez. 32 bárbaros participaram do ataque, exceto pelos velhos, fracos e doentes. Foi um saque que mobilizou toda a força da tribo. Entreguem a água e a comida. Hereges malditos. Fome, sede. Eles estavam agressivos, mas os gritos de guerra deles me fizeram rir. Mal conseguem comer, e ainda ficam xingando de hereges. Nem mendigar eles sabem. Você precisa se ajoelhar primeiro para ter uma chã. Agora, a tribo do alho não teme nem um pouco um ataque dessa magnitude. Os caçadores empunharam arcos e flechas, derrubando os bárbaros com facilidade. Nessa batalha, 12 bárbaros morreram.
Os 20 restantes foram todos capturados. A Seca os atormentou até entrarem em desespero. Com um pouco de persuasão do xamã, os bárbaros se renderam na hora, desejando se juntar à tribo do Alho, gritando que jamais trairiam a tribo. Tenho motivos para suspeitar. Eles já planejavam fugir para a tribo do Alho há tempo. Apenas eram simplórios, e não sabiam como ser aceitos. Ou talvez os bárbaros tivessem o orgulho de guerreiros, e acharam que se render após lutar pareceria mais convincente. Os bárbaros falaram sobre a situação da tribo, e acharam que se render após lutar pareceria mais convincente. Os bárbaros falaram sobre a situação da tribo. Estava quente demais. Muita gente na tribo morreu. Não há comida nem água. O mestre demônio ainda exige sacrifícios. O herói foi comido pelo demônio como sacrifício. Viemos para cá por não termos o que roubar. Isso confirmou minhas suspeitas. O demônio não era um jogador que foca na elite. A tribo bárbara era apenas composta de ferramentas para ele. Ele apenas forçava os bárbaros a caçarem presas para sacrifício, sem poupar nem mesmo o herói bárbaro. A tribo bárbara existia apenas nominalmente. Estava me preparando para esperar o fim da seca, para eliminar totalmente o que restava. Mas eles mesmos não aguentaram, sob o poder indiscriminado da natureza. O grupo humano que melhor se adapta ao ambiente vence. Pelo menos um ó com acento circunflexo meus problemas foi resolvido. Me espreguicei. Ao meu lado, Suie de repente olhou pela janela. Com uma voz séria, mestre, a aura de um demônio. Um demônio? Fui até a janela. Os becos e ruas estavam desertos. Já era noite, e havia boatos de um pervertido na vizinhança. Na rua, apenas um cão vira-lata branco vagava. Onde? Sui apontou para uma esquina da rua. Ali estava um homem de meia-idade caído. Parecia estar bêbado, encostado no meio-fio. Ao lado dele, uma poça de vômito. O cão vira-lata aproximou-se do homem, cheirou. E então fez algo que eu não esperava. Ele mordeu a roupa do homem e passou a arrastá-lo aos poucos para dentro do estacionamento. Mestre, por favor, ordene que eu casse o demônio. Você vai enfrentar o demônio? Como manterei contato com você? Através com acento circunflexo meus olhos. Sui enfiou a mão na órbita esquerda. Era um globo ocular branco com pupila VC. Tinha uma textura fria e um brilho cristalino como uma joia. Parecia algum tipo de obra de arte antiga. Mestre, as coisas que eu vi usando o poder da fé. Tinha uma textura fria e um brilho cristalino como uma joia. Parecia algum tipo de obra de arte antiga. Mestre, as coisas que eu vi usando o poder da fé serão mostradas ao Sr. Porstiolho. O senhor também poderá minhas novas ordens por-lhe. Segurei o globo ocular com cuidado e recomendei: cuidado. Não deixe ninguém descobrir sua identidade. Shin, mestre. O corpo de Sully foi envolto por uma névoa negra. Ela saltou da janela, misturando-se à escuridão da noite. Olhei para o globo ocular frio e liso em minha mão. Ao fixar o olhar na pupila VC, diante de mim surgiu uma perspectiva totalmente diferente do interior da chala. Os postes de luz de ambos os lados da rua passavam voando. Sui perseguia o alvo em alta velocidade. Ela virou no beco do estacionamento e observou, sob a luz amarelada, aquele cão vira-lata. Teve seu corpo inflado rápido. As patas dianteiras se ergueram, e a pele se partiu ao meio. Uma cabeleira desgrenhada e oleosa surgiu. A boca cheia de barba cerrada soltava vapor. Seus olhos estavam injetados de sangue, como se fosse uma fera humana modificada. De repente, pensei. Isso não é uma versão em alta definição do herói bárbaro. O homem com pele de fera rasgou a roupa do bêbado, deixando a pele exposta ao ar. Então, vomitou uma poça de sangue sobre ele. Usando os dedos como garras ele tocou o sangue e escreveu símbolos estranhos. Suia transformou-se em uma sombra e aproximou-se rápido. Não sei de onde, ela pegou um cano de aço enferrujado. Quan. O cano atingiu em cheio a lateral da testa do Homem-Fera. Ele bateu contra o para-brisa de um carro velho abandonado, espalhando cacos de vidro pelo chão. Mas sob o impacto dessa magnitude, a cabeça do Homem-Fera sofreu apenas um leve afundamento, e ele ainda tentava se levantar. O cano de Suia desceu do ar de novo, golpeando com força. 1, 2 vezes. A terceira foi rápida. O braço do Homem-Fera pendeu. O cano de Suia desceu do ar de novo, golpeando com força. 1, 2 vezes. A terceira foi rápida. O braço do Homem-Fera pendeu. O corpo parou de se mover. Fiquei boquiaberto. Cadê o necromante de invocação que me prometeram? Porque ela é uma mestre da espada física. Mestre, este é um seguidor de demônio. Sua identidade deve ser a de um herói. A voz de Suia veio pelo olho. Percebi que o verdadeiro demônio ainda estava Conion nas sombras. Sim. Ele deve estar espiando de algum lugar, mas devido às restrições dimensionais, não consigo identificar a identidade da divindade. Só identifico centelhas de fé em apóstolos demoníacos. É difícil determinar a localização do demônio. Esse seguidor do demônio ainda está vivo? Vivo. Mas como ele quebrou a barreira da primeira dimensão, ele sofreu mutação e se tornou um monstro. É apenas um morto-vivo manipulado pelo eu-demônio. O método usual de tratamento é a execução. Após tornar-se um monstro, ele não se recuperará, mesmo voltando à dimensão inferior. Matar o teu ato faz de misericórdia. Então faça isso. O olhar de Sully voltou-se de novo para o Homem-Fera. Ele já estava morto. No carro amassado restava apenas um vulto negro derretido, como as cinzas de uma silhueta humana deixadas após uma cremação. Peço sinceras desculpas, mestre. Faz muito tempo que não luto. Embora tenha tentado me conter, ele era fraco demais. Esse nível de força foi feito para ele. Por favor, Punami. Esqueça, o resultado não seria diferente de qualquer forma. Senti de repente a perspectiva balançar violentamente, e então parar. Foi como se o botão de pausa tivesse sido pressionado na imagem. Suie.
Sem resposta, o corpo dela entrou em um estado de imobilidade. A perspectiva também ficou fixa em uma direção, apontando para o PT de luz. Provavelmente o jogador demônio agiu. Observei calmamente, pensando em uma estratégia. Uma pessoa usando máscara entrou no campo de visão. O capuz cobria metade do rosto. Finalmente chegou a sua vez. Você me fez procurar por muito tempo. Sabe se esconder bem, hein? Então, eu aceitarei com prazer o seu fogo da fé. Suie, que antes estava rígida, levantou-se bruscamente, agarrando o pulso da outra pessoa. Peguei você. A outra pessoa tremia inteira. Impossível. O ritual de desacralização já foi iniciado. Como você ainda pode estar lúcida? Quem é você? Suie me perguntou pelo olho. Mestre, este também é um método de tratamento convencional? Sem pressa, deixe-me pensar. Tire o capuz dela. Suie removeu o capuz da pessoa, revelando cabelos loiros claros e um rosto feminino jovem. A cabeleireira Anki olhava atordoada para Suie, com um olhar um pouco confuso. Pergunte a ela agora. Diante da pergunta de Suie, Anki respondeu sem hesitar. Não se sabe se ela tinha consciência de que não havia margem para negociação, ou se ela simplesmente não se importava. Rapidamente entendi o que aconteceu. Anki fingiu ser vítima para esconder quem era. Ela invocou o herói da tribo bárbara para o Munorin, realizando o ritual de animalização, que consiste em tirar as roupas da pessoa, colocar uma maldição de sangue na cabeça e pendurá-la. Os dois alvos do ritual de animalização, aquela universitária e o entregador, não eram eles, mas sim jogadores do simulador. A chave para o ritual é um pequeno relevo de animalização, que foi incrustado na testa do herói bárbaro. Contanto que seja observado pelo relevo por muito tempo, o alvo perde aos poucos razão, percepção e memória. Anki de repente mostrou uma expressão de raiva. Um jogador de alto nível como você, por que ainda consegue ficar na zona de segurança? Aquelas pessoas do comitê realmente só intimidam os fracos. Anki de repente mostrou uma expressão de raiva. Um jogador de alto nível como você, por que ainda consegue ficar na zona de segurança? Aquelas pessoas do comitê realmente só intimidam os fracos. Eles só intimidam a nós, jogadores comuns. E fingem que não veem vocês. Onde está a justiça? Suie manteve o silêncio conforme as minhas instruções. Fingir ser um mestre requer cuidado com as palavras. Não falar torna mais difícil expor falhas. Anki não se surpreendeu com o silêncio de Suie. Ela tirou 3 objetos do bolso. Desta vez a sorte não foi boa. Só tenho isto. Também já subi para a zona de rastejamento, mas um desgraçado destruiu minha maravilha. E fui rebaixada para a zona de segurança. Vou voltar o mais rápido possível. Agora tenho apenas uma tribo bárbara, que ainda por cima colapsou devido à seca. Se quiser me matar ou me prender, faça o que quiser. De qualquer forma, já estou vigiada pelo comitê. Vá se entregar. Este assunto termina aqui. Anki pegou o celular e discou diretamente. Alô, polícia? Sou aquela psicopata que pendurou as pessoas antes. Shin, essa mesma. Estou me entregando, sou culpada. Meu nome é Anki. Moro no bloco 3O com assento circunflexo apartamentos Nampu, comunidade Jiuyuan. Meia hora depois, em uma chala branca independente, já disse que aquilo foi minha ambição como esfoladora não teve efeito sobre ele. Ele matou meu herói bárbaro de série 7 com um golpe. Não parece ser muito velho. Ou é um jogador de alto nível da zona de rastejamento, ou é um apóstolo de alto nível. Está definitivamente muito além com acento circunflexo padrões da zona de segurança. Ou é um apóstolo de alto nível. Está definitivamente muito além com acento circunflexo padrões da zona de segurança. À frente de Anki havia uma parede de tijolos azuis. A superfície ondulava lentamente como se fosse água. Uma voz veio de dentro da parede. Nguyen Anki, agora anuncio a punição do comitê para você. Ferir jogadores comuns na zona de segurança. Roubo ilegal de fé. Perturbação da ordem XO com acento circunflexo S. Você será condenada a 10 anos de prisão, até entrar na zona de rastejamento. A punição entra em vigor na hora. A chala ficou de repente imersa na escuridão. Apenas a tela na mecha emitia um brilho fraco, iluminando o rosto inconformado de Anki. Ela soltou um suspiro, sentou-se diante do PC, e clicou no único ícone na área de trabalho, simulador de Eut. Mate assim que a interface abriu. Anki deu um soco na mecha de raiva. Tudo bem se fosse um jogador de alto nível, mas até um novato ousa me desrespeitar, destruindo minha tribo e meu cana. Eu Tiao, moleque Yao. Mestre, estas são as oferendas entregues pelo demônio. Sui abriu as mãos, apresentando 3 itens. Primeiro peguei uma estátua preta. Tinha o tamanho aproximado de um carimbo. O toque era algo entre borracha e argila. Havia muitos olhos escondidos na lama negra, exibindo um tom vermelho sombrio e opaco. Parecia ter uma aura maligna. Estátua do esfolador nível 1. Aumenta 3 pontos de fé por hora. Ataque aumentado. Pode iniciar o ritual de animalização. Ao encarar, extrai a racionalidade e a memória de oferendas vivas.
tornando as feras esfoladoras poderosas, em troca de poder de fé. Não admira quem que disse que estava ganhando um chatra com fé. Ela estava pegando jogadores, e vendendo-os para este esfolador de origem misteriosa, em troca de fé. A estátua do esfolador é um ataque conceitual especial. Em troca de fé. A estátua do esfolador é um ataque conceitual especial. Os dois jogadores atacados anteriormente jamais imaginariam que a verdadeira ameaça não era o homem com pele de animal, nem a maldição de sangue. Matchin esta estátua insignificante, e este item valioso surpreendentemente tem uma marca de nível. Pode subir de nível continuamente. Coloquei a estátua de lado, e peguei outro item. Era um apito feito de algum tipo de osso desconhecido. A superfície estava amarelada. Parecia ter muitos anos de idade. O apito de osso maligno aumenta 2 pontos de fé por hora. Um tesouro criado por um mestre de apitos. Através do apito, controla monstros e feras que perderam a razão. A habilidade do apito de osso é concisa e direta. A estátua do esfolador somada ao apito de osso maligno é o típico caso de 11 ser maior que 2. O primeiro transforma pessoas ou criaturas em feras. O segundo domestica os indivíduos animalizados para uso próprio. Não admira quem que tenha dito antes para ser o cão dela. Ela não estava brincando. Estava apenas declarando um fato. Olhei para o último item. Era uma carta, que se abriu com um leve rasgo. Dentro havia 2 folhas de papel amareladas. Carta à deriva. Aumenta 1 ponto de fé por hora. Quantidade de papel disponível, 2. Escreva na carta. Através de uma dádiva, pode enviar a carta para indivíduos específicos do mundo inferior. O destinatário reconhecerá a mensagem na carta. O acho preto que atacou a tribo antes. A carta que caiu do cadáver foi efeito deste item. A tribo bárbara tem média de musculatura desenvolvida, mas a inteligência é preocupante. O corpo do herói bárbaro modificado é mais forte, mas ele é mais próximo de uma fera sem sabedoria. Portanto, mesmo que conseguissem identificar esta carta, acabaram atacando o lugar errado. Pensei um pouco. O modo de ritual de animalização da estátua do esfolador pode gerar fé rápido. Mata em essência trabalhar para o esfolador e atrair ódio. O melhor é usá-la como um acessório. Ao menos adiciona 2 pontos de força. Suie, e use isto. Tente não usar se possível, e use o ritual de animalização apenas como um adorno. Shin, mestre. Volte ao apito de osso maligno também. As 2 peças já formavam um conjunto originalmente. Equipar ambos na Suie é o mais razoável. Ah, Shin. Existem outras formas de laia com itens que não serão usados. Sua divindade pode jogá-lo diretamente na fogueira do templo, ou seja, na chama da fé. Queimei-os, para obter um pouco de fé. Com acento circunflexo 3 espólios de guerra. Apenas a carta à deriva eu reservei para mim. Esta coisa era inútil nas mãos de Anki, porque a tribo bárbara não tinha nenhum sábio. Mas para mim é um consumível útil. Com ela, posso escrever ao profeta e ao xamã para ordens. Não preciso mais de orientação indireta. Estou de bom humor. Primeiro, achei a demonia Anki escondida nas sombras. Assisti a polícia capturá-la, eliminando o maior risco de segurança, mesmo que ela use os truques para escapar de novo. Já sei a verdadeira identidade dela, enquanto ela não sabe quem eu sou. Agora o inimigo está exposto e eu oculto. E ganhei 3 espólios de alto valor. Só o rendimento fixo de 6 de fé por hora. Já me fatir Anto, somado ao seguidor cacto e à autoridade de energia, totaliza 8 pontos por hora. Em um dia são 192 pontos. Antigamente a fé era escassa. Tinha que pensar muito antes de usar um milagre. Agora posso ficar mais confortável. Se tiver que chover, que chova. Se tiver que eletrocutar alguém, eletrocuto. Mata antes de voltar ao simulador. Ainda resta uma questão crucial. Suie, por que você não usou suas habilidades? Sua divindade, a oração moribunda consome mana. Para enfrentar inimigos fracos daquele nível, não valia a pena. E a espada da floresta? O alvo da batalha era fraco demais, incapaz de ativar o efeito da espada da floresta. Senti um pouco de penha. Devolvi o olho para Suie. Ela pegou o globo ocular e o encaixou habilmente na órbita sob os óculos escuros. Voltei minha atenção para o simulador. Embora não consiga o golpe Fá em uma pessoa ruim como Anki, mate para pegar pesado com a tribo bárbara dela. Ainda tenho coragem, e muita coragem. Calculo que Anki ainda esteja prestando depoimento na delegacia. Incapaz de operar o simulador. Abri diretamente os milagres. Selecionar terremoto exige 40 pontos de fé, mas no momento tenho apenas 20 pontos. Não posso usar a rapidez militar. Sem tempo a perder, peguei logo a caneta e escrevi uma frase na carta à deriva. O demônio adorado pela tribo bárbara foi derrotado. Não percam esta oportunidade. Conquistem e fundam a tribo bárbara na hora. Eliminem a ameaça. Coloquei a carta sobre o ícone. Gostaria de saber, conceder a carta à deriva aos seus fiéis? Shin, diferente de antes. Desta vez, os pequeninos da tribo não perceberam a descida da dádiva. Ela flutuou no ar após entrar no mundo pichelado instantaneamente. Cliquei e arrastei, puxando-a diretamente para cima do profeta. Um ponto de exclamação surgiu sobre a cabeça do profeta. Revelação divina. O da tribo bárbara. O demônio foi derrotado. O profeta e o xamã agiram na hora. A tribo do alho enviou 30 caçadores de elite, com 2 heróis liderando o avanço rumo às montanhas. A tribo do alho enviou 30 caçadores de elite, com 2 heróis liderando o avanço rumo às montanhas. Encontrou rápido a localização da tribo bárbara, no meio das montanhas. Uma tribo pequena com apenas cerca de 20 pessoas restando. Estavam todos deitados no chão, delirantes.
Pequenos fantasmas cinzas flutuavam sobre suas cabeças, extremamente fracos. Mesmo que a tribo do alho não atacasse, eles mesmos não durariam muitos iates. Os dois heróis capturaram facilmente todos os bárbaros. Então, sem hesitação, destruíram a estátua do demônio perto da caverna. A tribo do alho e a tribo bárbara completaram a fusão. A fé aumentou. A fé subiu 51 pontos, totalizando 71 pontos. Olhei para a caverna ao lado do antigo LO com acento circunflexo CO com acento circunflexo bárbaros. É suspeito, mas não vou arriscar os pequeninos. Cliquei diretamente. Usei terremoto na entrada da caverna. Cuto, 40 de fé. A área marcada rachou e desabou. Rochas enormes despencaram. A entrada desmoronou rápido. Os escombros enterraram tudo ao redor. Assim, se houver algo estranho na caverna, vou perceber na hora. Um aviso apareceu na tela. A ferra devoradora de deuses. A fé desapareceu totalmente das proximidades. Seus fiéis começarão a procurar por um novo eu. O trabalho nunca termina. Estava sentado em minha mecha organizando materiais. A irmã Fan se aproximou. Aquela garotinha, Suye, é como uma boneca. Deve ser filha de alguma família rica, né? Quando vocês planejam se casar? Quase cuspiu um gole de água. Somos apenas amigos. Pare de fingir. A garotinha está usando suas roupas e está te acompanhando ao supermercado. Se não é namorada, seria então uma empregada. Queria muito dizer que ela é, de fato, minha apóstola. Mas só pude responder vagamente. Não é o que você está pensando. Ela é, de fato, minha apóstola. Mas só pude responder vagamente. Não é o que você está pensando. Então o que é? A irmã Fan não desistia. Mudei de assunto. A propósito, irmã Fan. Qual a altura do seu noivo, o policial Wan? Um homem mais alto dá uma sensação de segurança, não dá? Falando nisso, aquele pervertido. Ouvi dizer que foi pego. Shin, mas a identidade do suspeito parece ser um pouco sensível. Não foi anunciado publicamente. Foi transferido para um departamento Chupiri. Anzigan também não revelou muito. Disse que precisava seguir o protocolo. Levei um susto interno. Transferido para um departamento Chupiri. Isso significa que a identidade de jogadora da Anki foi exposta. Mais importante, parece haver um departamento especial para jogadores. Isso mostra que, além de mim e da Anki, há muitas outras pessoas agindo como deuses no Muno pichelado. Não esperava que Anki visse Suya como jogadora de alto nível. E até mencionou o comitê. Deve haver alguma relação com essa organização nos bastidores. Mas isso também mostra que Anki foi realmente presa. Ela não terá chance de causar problemas por um bom tempo. Por que você passou a falar de mim? A Suya parece ter menos de 20 anos, não? De que país ela é? A família dela confia tanto assim em você. Não me diga que vocês são prometidos desde crianças. Ela já voltou para a caixa. Ah, você a deixou ir assim? E se ela não voltar mais? Com aquela beleza, onde mais você encontraria alguém igual? As pessoas sempre precisam voltar para a caixa. Suye retornou ao Muno pichelado. Foi tanto um desejo pessoal dela, quanto uma lei dimensional que deve ser obedecida. Quanto mais tempo ela ficasse no Munorim, a Anki já foi capturada. Ela não tem mais motivos para ficar aqui. A Anki já foi capturada. Ela não tem mais motivos para ficar aqui. A maior missão de um apóstolo é ser as asas de um Eut e espalhar a fé. Só no Muno pichelado ela pode usar suas especialidades. Na Rim, a Suya só ficou aqui por 2 yat. Voltei para o quarto depois do trabalho. Xiao Yin estava agachada silenciosamente no vaso de Floret. Não era diferente de uma planta de interior normal. A interface do jogo mostrava. O tamanho da tribo do alho está crescendo de forma constante. População 303, fé. No templo, Suya estava sentada em silêncio, de manto preto. Virada para mim diante da tela, esperando ordens. Houve alguma anomalia nos arredores da tribo? Mestre, tudo normal. Não há nada de suspeito. Pedi para você investigar a tribo bárbara anteriormente. A caverna desmoronada de lá. Já tem resultados? Mestre, por dentro há uma passagem conectando-se a outra área desconhecida, mas devido ao desmoronamento da montanha, ela não pode mais ser usada. Não muito tempo atrás, usei a oração da agonia para despertar um morto-vivo. Ele disse que há um oásis no deserto ao sul. Nesse oásis existe uma tribo beduína. A tribo beduína cria ovelhas e camelôs. O povo é valente e feroz, e eles controlam a passagem que liga a outra planície. Encontre a tribo beduína. Transforme-os em vossos fiéis. Tenho muita confiança na força da Suye. Então vá. Shin, mestre. Suye saiu do templo, seguiu todo o caminho pelo deserto a oeste. Começou sua jornada de exploração. Olhei para o cacto na mecha. Xiao Yin, faça uma tigela de macarrão para mim. Quero de pimenta em conserva. Olhei para o cacto na mecha. Xiao Yin, faça uma tigela de macarrão para mim. Quero de pimenta em conserva. Adicione um ovo e uma salsicha. Shin, Greneut. Xiao Yin levantou-se do vaso, sacudiu a terra do corpo, pegou um pacote de macarrão numa caixa no canto, saiu correndo para cozinhar o macarrão. O lugar que aluguei é um apartamento de 2 quartos. Aluguei junto com meu colega de faculdade, Shuki. O Shuki não mora aqui. O outro quarto serve como armazém temporário, cheio de caixas de papelão empilhadas. Toda segunda cedo, ele vem carregar mercadorias novas.
Tranco a porta a príncipe quando volto. Por isso não tenho medo que vejam a Xiao Yen. Houvesse o miado de gatos selvagens do lado de fora da janela. Não sei se estão brigando ou namorando. Levantei-me para alongar os membros. Quando girei o pescoço, meu corpo produziu estalos ruidosos. O movimento foi um pouco exagerado, e acabei travando a coluna, massageando a cintura enquanto gemia de dor. Surgiu um novo aviso no PC. A tribo do alho inventou a escrita. A inteligência de todos teve um pequeno aumento. O surgimento da escrita deu à tribo do alho a capacidade de registrar coisas, capazes de espalhar a civilização por diferentes regiões. E a fé. Se não fosse pela dor nas costas, teria vontade de praticar uma série de artes marciais ali mesmo. A escrita simboliza a civilização. A tribo do alho enfim saiu da era da ignorância e seguiu em frente. Com o surgimento da escrita, a interface do jogo também foi atualizada. No topo da tela, além da população e da fé, surgiram mais alguns indicadores de recursos: comida, madeira, pedra, couro, sal. Mas os valores específicos não são mostrados. Eles aparecem na forma de barras de energia. A comida é o recurso mais abundante. Está em um VC saudável. Ao colocar o mouse sobre ela, pudesse ver uma lista detalhada. Trigo representa 80. Sal e couro também estão no VC. Madeira está amarela, estoque baixo. Sal e couro também estão no VC. Pedra está vermelha, falta crítica. Pensei um pouco e entendi. Após o surgimento da escrita, esses recursos podiam se manifestar por meio da escrita. A complexidade XO com acento circunflexo S aumentou. A interface também seria atualizada de acordo. Felizmente, a civilização opera e evolui de forma autônoma. Não requer que eu faça o microgerenciamento, basta controlar a direção geral. Os avisos do jogo continuam. A Ferra Devoradora de Deuses foi derrotada naquela área. A atitude da tribo do Lago Salgado tornou-se amigável. A tribo do Lago Salgado ofereceu uma oferenda à sua divindade. As duas palavras oferenda me deram um ânimo. Abri o templo. Havia um item dourado brilhante no compartimento de oferendas. Dado de ouro. Cada jogada consome 2 pontos de fé. Se tirar um 6, ganha uma oferenda. De origem desconhecida, minha animação desapareceu num instante. A tribo do Lago Salgado ofereceu um item de jogo de asa. Agora sou muito sensível à fé. Assim que vi a descrição do dado de ouro, um termo me veio à mente: mais intenções. O cerne do jogo de asa é o golpe. Cada jogada consome 2 pontos de fé. Para onde foi toda essa fé? Pensando no comportamento de mercadores da tribo do Lago Salgado, e no estilo deles de alegar que servem a 3 deuses. Suspeito que, por trás do dado de ouro a 1 eu tacno um esquema, usando a tribo do Lago Salgado para aplicar golpes por toda a parte, usando investimentos para fraudar a fé acumulada de outros deuses. É muito mais engenhoso do que Anki. Aquele método de roubo trabalhoso era bem menos astuto. Quanto às oferendas obtidas ao tirar um 6, a probabilidade não é controlada de forma alguma. Se ele quiser que caia, cai. Se não, não cai. É puramente uma manipulação descarada. Eu não joga dados. Mas já que enviaram algo, não há razão para não aceitar. A Suye disse: as oferendas que não são necessárias podem ser jogadas no fogo da fé para serem queimadas. Para obter fé, joguei o investimento de ouro diretamente na fogueira do templo. Fé 10. Realmente não vale nada. Observei o ambiente geográfico da tribo do alho. A planície da bacia é a B Príncipe. Ainda há muitas terras não desenvolvidas. A floresta se estende ao norte. O Leta está bloqueado por um rio. Ao oeste, montanhas. Embora o mapa do Muno continue se expandindo com a exploração, não há outros assentamentos de pessoas por perto. Para se desenvolver rápido, comerciar e trocar com outras tribos, ou até fundir-se com elas é o melhor caminho. A única rota segura agora vai ao Lago Salgado. As entradas e saídas são firmemente controladas por eles. Outro caminho potencial é a tribo Bedu do Oásis ao sul. Sui ainda precisa de tempo para abrir caminho por lá. Diferente da conquista agressiva da tribo bárbara, o Distrito 10 e o sul de Bashuan estão negociando. Por enquanto, não há conflito de interesses entre as partes. A situação está estável. Após a tribo do alho inventar a escrita, houve outra mudança significativa. Os pequeninos pichelados aprenderam a pensar de forma simples. Pontos de interrogação já não são só de profetas e xamãs. Cliquei nos pontos de interrogação de diferentes pequeninos, para ler seus pensamentos. Acordei com muita fome hoje. Se eu comer, não sentirei mais fome. Mas sentirei muita fome de novo no dia seguinte, já que sempre sentirei fome. Comer tem algum sentido afinal. O mato cresce mais rápido que o trigo no campo. Se o trigo pudesse crescer sozinho como um mato, e nunca acabasse, seria tão bom. Se o trigo pudesse crescer sozinho como um mato, e nunca acabasse. Alho também é gostoso. Mas comer tudo junto é o que fica melhor. Provavelmente só eu conheço esse segredo. O xamã também está velho. Devo herdar o cargo de profeta ou de xamã? Que dor de cabeça! O pensamento de um ó com acento circunflexo agricultores me chamou a atenção. Este ano há muito mato e insetos. E ainda enfrentamos uma seca. A colheita de trigo talvez será ruim. Todos na tribo dependem do trigo. Se não houver uma boa colheita este ano, vamos passar fome no inverno. Não era apenas ele. Vários agricultores demonstravam a mesma preocupação. Eles são profissionais que cuidam ó com acento circunflexo cultivos. E são muito sensíveis ao ambiente e aos alimentos. Fiz uma busca e decidi o próximo item para apoio remoto. Fui até a cozinha, peguei uma batata grenê e a coloquei sobre o mal. Conceder a batata aos seus fiéis?
Shin, pontos de exclamação surgiram nos pequeninos da tribo. Eut enviou outra dádiva. Batata. Batatas crescem enterradas no cholo e são resistentes à seca. E produzem mais que o trigo. Um tipo de alimento totalmente novo. Rostos sorridentes apareceram sobre as cabeças com acento circunflexo agricultores. Que bom, o Eutial sabe que a colheita deste ano será ruim. Por isso nos deu a batata. Ninguém morrerá de fome neste inverno. Louvem o Eutial. Os agricultores plantaram as batatas rápido nos novos campos. A estação seca passou gradualmente. Caíram algumas chuvas do céu. Mas o outono não durou muito e logo passou a nevar. Como os agricultores previram, a colheita de trigo deste ano foi péssima, caindo de 80 para 40. A batata compensou em 30. Carne representou 20. O alerta amarelo acendeu para as reservas de alimentos. Felizmente, as batatas vieram a tempo. O alerta amarelo acendeu para as reservas de alimentos. Felizmente, as batatas vieram a tempo. Caso contrário, a escassez de comida no inverno seria enorme. Esta é uma das vantagens do progresso da civilização. As pessoas pensam, se preocupam e observam, levando a mais trocas e experimentações, como eu nos bastidores. Também pude, a partir das dúvidas com acento circunflexo pequeninos pichelados. Faz ajustes específicos. Durante este inverno não tão longo. Primeira coisa, a tribo do Lago Salgado comprou comida cara. Segundo eles, devido à seca prolongada, a maioria das tribos contatadas passava fome. A tribo do Alho já era considerada uma região próspera. Segunda coisa, vieram 22 imigrantes do Lago Salgado. Havia 2 carpinteiros, 2 boticários e um salineiro. Pela primeira vez na história, a tribo do Alho atraiu profissionais. Eles já conheciam um pouco a fé no Eutial, e vieram devido à seca e à fome. Não havia lugar melhor que a produtora de alimentos Alho, para ter a chance de comer até se fartar. Carpinteiros sabiam cortar e processar madeira. No inverno, entraram na floresta para começar a cortar lenha. E construíram a primeira caixa de madeira da tribo do Alho. Os boticários preencheram a lacuna de apenas o xamã dominar a arte da medicina. Entravam na floresta para colher ervas e tratar os doentes, salvando muitas vidas. O produtor de sal encontrou de sal nas montanhas ao oeste, mas também encontrou para a tribo outro caminho para obter sal. Serviu um copo de Coca-Cola com gelo. Abriu um pacote de batatas fritas sabor pepino. Observando de cima os pequeninos da tribo trabalhando arduamente, senti como se estivesse me fundindo a eles. E meu corpo também se tornou mais forte. Não jogo dados. Só quero uma felicidade estável.